Bom dia a todos. Meu nome é Romildo. Nós estamos aqui iniciando as atividades em 2023 da Escola de Administração Tributária do Sindicisco, do Sindicato de Auditores Fiscais e Tributos Estaduais do Estado do Amazonas. Nós temos um calendário de atividades a serem desenvolvidas ao longo desse ano. Estamos iniciando com uma atividade gratuita, até porque entendemos a necessidade de uma atualização em relação a essa legislação que saiu agora, que é mais recente, e estamos contando aqui com a colaboração do nosso colega auditor Alain, que já é conhecido de muitos de vocês, que dispensa aqui a apresentação, né, com seu vasto currículo, né, e uma pessoa que aqui dentro da nossa categoria ele tem ele gosta dessa veia acadêmica, né? Gosta não de ministrar cursos, de dividir o conhecimento. Isso é muito importante para a nossa atividade, para a nossa escola. Então, nós vamos fazer essa palestra, mas obviamente que o assunto não vai se esgotar aqui. E nós estamos planejando, daqui a umas 2 semanas, né, divulgar um curso em que nós vamos detalhar, porque não tem como, em 2 horas, abordar todos esses aspectos. Mas nós vamos dar um norte, né, para aquelas pessoas que estão até ligando para cá. Nós temos uma demanda aqui está lotado, estamos também pelo Zoom, temos aí mais de 300 pessoas aí inscritas, estamos tentando também fazer a transmissão aqui pelo Face, de tal maneira que a gente consiga, pessoas inclusive de outros estados. Então, até nos surpreendeu, né, a aceitação dessa primeira atividade do ano. Então, devido a isso, estamos trabalhando já uma data em que nós vamos dar com maiores detalhes, né? Vai preparar um material especial, né, para que vocês possam se atualizar. Tá ok? Então, muito obrigado. Boa palestra, obrigado aí pela presença, tá? Vamos lá, né? Sem muita delonga, pessoal que já me acompanha sabe que eu sou muito direto e objetivo quando eu começo a conversar com vocês. Deixa eu só projetar aqui a nossa palestra, os slides que vão nos auxiliar. E aí, perdoe, porque eu também não sou muito da informática, não. Então, provavelmente vou me atrapalhar aqui em relação ao Zoom, mas é só no início. Depois o negócio vai fluir. É aqui, não é, dona Larissa? Larissa é a nossa xerifa, então qualquer coisa ela puxa a nossa orelha aqui se vai fazer uma besteira. Como é que vai funcionar? A gente vai tratar aqui das alterações que ocorreram no final do ano passado, aqui no Estado do Amazonas, Lei Complementar 242, que alterou o Código Tributário do Estado do Amazonas, a Lei Complementar 19 de 97, e também a Lei Ordinária 6.108, que trouxe alguns detalhes relativos à submissão tributária, relacionou as mercadorias sujeitas a CST, e também a famigerada antecipação com agregado sem encerramento de tributação. Tá? Isso é uma novidade da Amazonas? Não é uma novidade tanto assim, não. Tá? Lá no passado, isso já aconteceu, saiu e voltou agora. Tá? Então, a gente não está inventando a roda, não. Mas aí depois a gente vai explicar isso com calma. É uma palestra, mas é um bate-papo. Então, eu vou deixar aqui vocês bem à vontade. Se tiver alguma coisa que vocês queiram perguntar, podem perguntar. Tá? O pessoal do online, a Larissa vai estar monitorando também ali. E também o pessoal do Sindifisco já informou que a quarta-feira, quem não pôde se inscrever, ou mesmo quem depois quer fazer uma revisão, quer olhar de novo a palestra, vai ser disponibilizado. Beleza? Então, beleza. Então, vamos lá. Aqui, um resumo do que a Lei Complementar 242 trata, né, o que ela trouxe, o que ela introduziu ali, quais as alterações que ela trabalhou no nosso Código Tributário aqui do Estado do Amazonas. Basicamente, a nova alíquota modal, é isso, a nova alíquota geral do ICMS para mercadorias aqui no Estado do Amazonas e também para prestação de serviço. Algumas inovações. Na verdade, em relação ao DIFAL, o que foi feito? Basicamente, pegou o que já estava na Lei Complementar 190 de 22 e trouxe aqui para a nossa legislação estadual. Basicamente, foi isso. Tá? Mas temos detalhes ali que são interessantes da gente trabalhar para ficar bem claro.
Algumas regras relativas à submissão tributária e à antecipação tributária, comando geral, né? Não modificou de forma substancial, mas tem alguns detalhes ali que foram introduzidos, então é interessante também observar. Em relação ao IPVA, as novas alíquotas do imposto sobre a propriedade de veículos automotores. Beleza? Em relação à Lei 6.108, relaciona as mercadorias sujeitas à submissão tributária aqui no estado do Amazonas. Lá, quer dizer então que antes não estava o CTST? Estava, mas eu vou explicar isso conforme a gente for conversando aqui. Quais as mercadorias que estão sujeitas ao novo regime de antecipação, com agregado sem encerramento de tributação? E em relação à devolução, complementação do ICMS-ST, aquelas decisões lá do Supremo Tribunal Federal, que puseram fim, né, à definitividade da submissão tributária. Como é que funciona essa questão da devolução e complementação quando a base real é diferente da base efetiva? Está meio solto e agora você tem um comando geral estabelecido pela Lei 6.108 aqui no estado do Amazonas. Beleza? Então, vamos lá. Sem maiores delongas, alíquota modal, alíquota geral. Aí, para quem não está tão habituado com esse tipo de expressão, quando se fala alíquota modal, alíquota geral. Se a mercadoria não tiver uma alíquota específica, vale essa alíquota modal, essa alíquota geral, que antes, ou melhor, ainda hoje, é de 18%, mas com a mudança da Lei 242, a Lei Complementar 242, aqui no estado do Amazonas, a nova alíquota geral passa a ser de 20%. Sendo que, para a GLP, né, gás de efeito de petróleo, vai ser mantida a alíquota de 18%. Então, essa ali, a mudança é simples e direta. Era 18%, passa a ser 20%, só que o GLP continua com 18% como alíquota desta mercadoria. Tá? Mercadorias em geral, 20%. Está valendo já? Aí os senhores, né, operadores do direito tributário, mas tem anterioridade, mas tem noventena. Exatamente. Lembrando que a Lei Complementar 242 ela foi publicada lá no Diário do Estado em 29 de dezembro de 22, e aí a anterioridade geral, né, você só pode cobrar um tributo que foi instituído ou majorado, e no caso ali é majoração de tributo. No exercício seguinte, a lei que instituiu ou majorou, então aqui foi observada a anterioridade geral, 29 de dezembro, então essa alíquota pode ser aplicada a partir de 2023, mas tem a questão da anterioridade nonagesimal, a noventena. Então, o tributo que foi instituído majorado só pode ser cobrado 90 dias após a publicação da lei que o instituiu ou majorou. No caso aqui, a lei foi publicada em 29 de dezembro, conte aí 90 dias, a nova alíquota deve ser aplicada a partir de 29 de março de 2023. Aí, pessoal do fechamento da contabilidade, maravilhoso, não é isso? Em março, você vai emitir uma nota fiscal lá com 18%, quando chegar no finalzinho, muda para 20%. Alan, mas eu errei, emiti a nota com 18%, não tem problema, emite uma nota complementar e recolhe a multa ali, né, por atraso, simples assim. Ok? Beleza? Não é simples desse jeito? É simples, gente, é simples. Bem simples, né? Eu sei. Aí faz um ajuste a débito lá na apuração e tudo mais. Você tem duas opções, ou emite nota complementar, ou então faz o ajuste na apuração. A emissão da nota complementar é interessante porque você garante o crédito para quem está adquirindo a mercadoria. Se você fizer só o ajuste na apuração, você recolhe o débito. Mas quem recebeu a mercadoria, se tem direito a crédito, vai só poder usar o que está no documento fiscal. Por isso é interessante você emitir a nota complementar. Ok, beleza? O pessoal do online está escutando bem aí? Tá, né, Larissa? Pronto. Um detalhe interessante em relação à alíquota modal, tá? Se você for pegar lá o artigo 12 da Lei Complementar 1997, você tem várias alíquotas ali, tem de 30%, tem de 25%, tem agora, né, de 20%, de 18%. E aí, quando você vai lá em, por exemplo, gasolina, está lá, a alíquota de 25%. Então, gasolina, eu vou aplicar a alíquota de 25%? Não, porque você tem a Lei Complementar 194 de 22, que determina o quê? Né? Teve toda aquela discussão lá com o Poder Executivo, com o Congresso e tudo mais, e foi aprovada essa lei complementar nacional, não é do Estado do Amazonas, é nacional, lei complementar federal, aprovada pelo Congresso, que determina que para esse grupo de produtos aqui, ó, combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações, transporte coletivo, a alíquota para fim de ICMS não pode ser superior à alíquota geral, por conta da essencialidade. Aqui, ó, considerada a essencialidade de bens e serviços. Então, por mais que você tenha a nossa lei complementar, lá, não vou lembrar qual é o inciso do artigo 12, dizendo que gasolina, por exemplo, é 25%,
vai se aplicar a alíquota de 20%, porque essa é a alíquota modal, ok? Inclusive, a gente tem um decreto aqui do Estado do Amazonas que determina isso. Para esse grupo de produtos aqui, ó, energia, serviço de comunicação, inclusive acesso à internet, TV por assinatura, gasolina e gás natural, crédito de aviação, álcool anidro, combustível, álcool hidratado, a tributação se dá pela alíquota modal. Então, você vai passar o olho, se você comercializa, você opera com esse grupo de produtos, você vai passar o olho lá no artigo 12 da Lei Complementar 19, você vai ver lá, não sei, 25%, 30%, o que é que seja. Mas vai ser aplicada a alíquota de 20%. Hoje aplica-se a alíquota de 18%. A partir de 29 de março, aplica-se a alíquota de 20%. Tudo bem? Enfim, está uma coisa até meio estranha, né? Porque deveria ter sido, de repente, até alterada a Lei Complementar 19, para deixar claro. Mas, enfim, a leitura que você tem que fazer é sistematizada. Você tem aqui, ó, a Lei Complementar 194, que alterou a Lei Candir e determina que, para esse grupo de produtos, o teto de tributação, a alíquota modal, a alíquota geral. A gente tem um decreto aqui do Estado do Amazonas, do Poder Executivo, determinando a aplicação da alíquota modal, a alíquota geral para esse grupo de produtos. Beleza? Tranquilos? Estou me fazendo entender? Sim, né? Então tá. Alguma dúvida? Nenhuma? Então vamos seguir. Está aparecendo para eu provar aqui, ó, viu, Larissa? Eu vou só provar. De FAO, né? De FAO. Como eu disse, de FAO tem toda aquela celeuma, toda aquela discussão, inclusive ainda tem uma ADI sendo julgada, estava no plenário virtual, e aí pediram destaque, vai agora para o plenário presencial, enfim, está uma enrolação do caramba. De qualquer jeito, o de FAO teve a emenda constitucional 87 de 2015, e aí teve toda uma discussão no judiciário. Temos a lei 190, né? A lei 190 de 22, que trata de regras gerais relativas ao DIFAL, e aí algumas dessas regras já estavam incorporadas aqui à nossa legislação, e o que é que a Lei Complementar 242 fez? Foi trazer também alguns dispositivos que estavam lá na Lei Complementar 190, a Lei Complementar Federal, e agora também estão no nosso Código Tributário do Estado do Amazonas. Basicamente foi isso. Mas tem um detalhes interessantes ali que vale a pena a gente reforçar aqui. Olha só. Isso aqui você já sabe, lembrando que a DIFAL, a diferença de alíquota do ICMS, ela é devida quando você tem uma operação interestadual consumidor final. E esse consumidor final ele pode ser um contribuinte, né? Você é um contribuinte aqui do Estado do Amazonas, está adquirindo mercadoria para uso e consumo automobilizado, ou seja, você não vai revender essa mercadoria, você não vai industrializar essa mercadoria. Se você está adquirindo na condição de consumidor final, então também é devido de FAO ao Estado do Amazonas. E se você é não contribuinte, está adquirindo mercadoria em outro estado, ou contratando serviço de transporte em outro estado, também é devido a DIFAL para o Estado do Amazonas. A diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual. Ok? Beleza. Então, basicamente, aqui está lá na Lei Complementar 190, foi introduzida aqui na Lei Complementar 242, quem é o responsável pelo pagamento. Se você é contribuinte, está adquirindo mercadoria para uso e consumo na condição de consumidor final, quando a mercadoria chegar aqui no Estado do Amazonas, você é responsável pelo pagamento. A alíquota interestadual, o tributo devido pela alíquota interestadual fica com o estado de origem, de onde está vindo a mercadoria. A diferença entre a alíquota interna e interestadual fica com o Estado do Amazonas e você, adquirente, tem que recolher, tem que pagar isso ao Estado do Amazonas. Beleza? Passou no desembaraço. O Amazonas não cobrou, a Cefaz não cobrou. Não interessa, o ICMS é por homologação, o dever de recolher o imposto é do contribuinte sempre. Beleza? Se você é não contribuinte, eu comprando ali algumas garrafas de vinho, né, alguma coisa assim, na condição de consumidor final não contribuinte, o responsável pelo pagamento é devido a DIFAL. Né? Você vai pegar a alíquota interna, menos a alíquota interestadual, é devido a DIFAL ao Estado do Amazonas. Mas quem vai efetuar esse pagamento? Quem está mandando. Mas ele está em outro estado. Olha, não interessa. Nessa operação, ele é contribuinte do Estado do Amazonas. Inclusive, se ele deixar de recolher, pode ser autuado. Pode ser autuado, a Secretaria de Fazenda entra em contato com a Secretaria de Fazenda lá de São Paulo, de onde quer que venha a mercadoria, tem ali um acordo de fiscalização e pode ser também, sim, objeto de autuação esse não recolhimento da DIFAL, mesmo que o remetente esteja em outro estado. Ok? Inclusive, isso foi uma penalidade introduzida agora pela Lei Complementar 242, 50% do imposto devido.
Alan, mas chegou a minha garrafa de vinho, Cefaz reteve, né? Sempre a Cefaz, né? Costas largas. Cefaz reteve, não liberou. Eu fui lá e paguei. Eu posso pedir restituição? Não, você pagou porque quis. Pagou porque quis. Quem é o contribuinte? O contribuinte é o camaradinha lá que mandou a mercadoria. A mercadoria só vai ser liberada depois que for efetuado o pagamento, né? Porque está irregular, situação irregular. Se você foi lá, pagou, meu amigo, dinheiro não fede, não cheira, né? Então você pagou, caiu na conta do Estado, pronto, a situação está regularizada, a mercadoria vai ser liberada. Se você quiser reaver isso, aí entre em contato com o seu fornecedor, peça para ele abater na próxima compra, enfim. Mas junto ao Estado não cabe restituição. Entendido? Beleza. Torceu, né? Os colegas aqui que, na verdade, deveriam estar aqui na frente, tá? Eu sou o coroinha aqui, eu estou fazendo de conta aqui. Tá certo? Mas vamos lá. Aqui, ó, fato gerador, tá? Também isso aqui está lá no Equipamentar 190, só frisando. DIFAL contribuinte, você contribuinte do Estado, quando é que ocorre o fato gerador? Na entrada do Estado da mercadoria, então, olha só, você, contribuinte, adquiriu mercadoria para uso e consumo, ativo imobilizado, saiu de lá do Estado de origem, São Paulo, Rio, Minas Gerais, o fato gerador nasce a obrigação de recolher essa DIFAL quando a mercadoria chega aqui, chega no estabelecimento do nosso contribuinte, porque ele é responsável pelo pagamento. Da mesma forma, se esse nosso contribuinte aqui contrata o transporte para trazer essa mercadoria para uso e consumo ativo imobilizado, sobre esse transporte também é devido a DIFAL, e ele é responsável por recolher. Na prática, ali, a lei fala na utilização de transporte, mas na prática, a exigência de pagamento se dá quando a mercadoria chega, né? Então você cobra em cima da mercadoria, acho que você faz no caso, cobra em cima da mercadoria e cobra em cima do serviço também, tudo junto. Bacana? Para não contribuinte. Alguma coisa? Aqui. Para não contribuinte, fato gerador, quando é que nasce a obrigação de recolhimento da DIFAL, não contribuinte. Olha só que interessante, ó. Na saída do estabelecimento do remetente. Parei de compartilhar? Só um minutinho, gente. Foi? Foi? DIFAL não contribuinte, né? A empresa lá, o comércio, vendendo para o não contribuinte aqui no estado do Amazonas. No momento que a mercadoria sai do estabelecimento de quem está mandando essa mercadoria, já nasce a obrigação de recolher o DIFAL para o estado do Amazonas. Então, na saída do remetente, porque ele vai ser o contribuinte nessa situação. Ele vai ter que recolher o DIFAL. Tá? Então, já nasce ali a obrigação tributária. Da mesma forma, se o nosso consumidor final não contribuinte contrata o transporte para trazer essa mercadoria, o prestador de serviço, o transportador, ele também vai ter de recolher a DIFAL sobre esse transporte para o estado do Amazonas. E no momento em que ele iniciar o serviço de transporte lá do estado de origem para o Amazonas, nasce a obrigação dele recolher, ele passa a ser responsável pelo recolhimento da DIFAL em favor aqui do nosso estado. Tudo bem? O recolhimento? O recolhimento se dá pelo CNPJ de quem está remetendo a mercadoria, né? Porque no contribuinte que no caso é pela inscrição, né? Então, pela inscrição estadual, ele... Não, no caso ali, nosso contribuinte, né, um estabelecimento aqui com inscrição estadual, está adquirindo uso e consumo, não, o contribuinte é pelo CNPJ que está remetendo, né? Quem está mandando a mercadoria é o fornecedor. Esse fornecedor, ele pode solicitar uma inscrição estadual aqui no Amazonas, ok? Porque qual é a regra? Você está em outro estado, vende mercadoria para o Amazonas para o consumidor final não contribuinte. A regra é, em cada operação de saída sujeita a DIFAL, paga à vista. Inclusive, o documento lá, a GNRE, tem que acompanhar o transporte para assegurar que foi paga a DIFAL. Se você, fornecedor, vende com frequência aqui para o estado do Amazonas, você pode solicitar uma inscrição estadual
você vai ganhar uma inscrição 0,3 alguma coisa, e aí você sai vendendo a mercadoria, e aí quando chegar no final do mês, vê lá o teu volume de vendas para consumidor final não contribuinte, você faz um único recolhimento. Se você está em outro estado, vende para não contribuinte, a cada operação de venda de FAO. Se você for inscrito, vai vendendo, e aí no final do mês você faz uma espécie de apuração e aí faz um único recolhimento. Isso, faz apuração que você pode ter devolução, mas se você tem devolução de uma mercadoria que você vendeu para consumidor final não contribuinte, a devolução você tem um crédito dessa de FAO. Tem um débito pela saída, tem um crédito pela entrada. Tá? Tá caindo bastante aqui, não sei o que é. Caiu de novo. Tá, deixa eu compartilhar rapidinho, só compartilhar aqui. O pessoal do online aí está dando uma oscilação, de vez em quando cai aqui o compartilhamento da tela, então a Larissa está monitorando aqui. Eu tenho dois processos, inicialmente, mas tinha um contribuinte fora do Estado, ele fez esse recolhimento, fez naquela época que apoio o Estado todo tempo do lixo. Sim. Então, ele fez, estava no Estado do Amazonas, mas nada. Recolheu, ele recolheu. Eu escolhi esse processo na época, eu lembro, e devolveram para que fizesse procedimento. Para você ter uma ideia, só fui registro da atualização. Tinha usado os dados que eu tinha no processo, foi os dados que o próprio contribuinte. Os dados do pagamento feito em depósito, né? Feito em depósito inicial. Tá. Agora, nessa circunstância, que a coisa foi pacificada, teoricamente está pacificada. Sim. Agora, eu acho que... Agora é só levantar o depósito. É só levantar o depósito ali, fazer a conciliação de valores. Isso era muito comum, tá, gente? Sem alongar muito, mas durante muito tempo, né, a emenda veio em 2015, a lei complementar veio só em 2022, 190, tem aquela discussão. Né? Os estados não podem cobrar de FAO se não tem lei complementar nacional autorizando essa cobrança. E realmente está certo, tá? Está certo. Para bater lá no Supremo Tribunal Federal, papapá. E aí o que é que o Supremo Federal decidiu? Os estados poderiam manter, sim, a cobrança da DIFAL, os estados poderiam manter a cobrança da DIFAL para não contribuinte, tá? Até o final de 2021, desde que viesse, em 2022, né, viesse a lei complementar autorizando a cobrança da DIFAL, aí em 2022 para frente poderia ser mantida a cobrança normalmente. Então, isso aconteceu. Entre 2015 e 2021, os estados estavam, sim, autorizados a manter a cobrança da DIFAL, do jeito que estava ali, com emenda, sem lei complementar nacional, com a lei dos estados e tudo mais, com convênio, enfim. E a partir de 22, se não tivesse a lei complementar 190 de 22, os estados não poderiam cobrar DIFAL, mas veio a lei complementar federal de 2022 e os estados estão, sim, autorizados a manter a cobrança. Só que muitos contribuintes entraram na justiça questionando. E aí, qual foi a decisão do Supremo? Quem tinha entrado com ação na justiça até a data de julgamento da ADI, se não me engano, quando eu vou lembrar de cabeça agora, esses ali estavam dispensados de pagar DIFAL. Aí tem que ver essa situação, viu, doutor Valdir? Esses aí estavam dispensados. Isso, exato, porque aí eles fazem a conciliação. Então, se o camarada estava lá recolhendo no judiciário, via depósito judicial, está questionando o direito do contribuinte. Agora que se encerrou, tem que verificar ali a situação da ação desse contribuinte. Ele entrou com ação antes ou depois da decisão do Supremo Tribunal Federal? Se ele entrou com ação antes da decisão do Supremo Tribunal Federal, aí ele está livre de pagar DIFAL. Muitos, isso choveu aqui na Cefaz, muitos contribuintes, depois que saiu a decisão do Supremo, começaram a entrar com ação na Justiça. Olha, está aqui dizendo que não é para cobrar, se não tem não sei o quê, não sei o quê. Só que entraram com ação depois da decisão do Supremo. Aí, para esses, não. Para esses, vale aquela regra de que entre 2015 e 2021, os estados podiam cobrar DIFAL e, a partir de 2022, com base na Lei Complementar 190. Então, tem este marco temporal ali. Tá? Eu não vou lembrar de cabeça, foi em 2021 a decisão do Supremo, não vou lembrar de cabeça. Contribuinte que entrou antes vai estar dispensado de pagar DIFAL até 21, 2022 vai ter que pagar com base na Lei Complementar 190. Contribuinte que entrou depois da decisão, aí esquece, vale a regra lá, 2015, 2021, os estados estavam autorizados a cobrar DIFAL normalmente. Beleza? Quero de novo, Larissa?
Posso seguir? Vocês estão timidinhos aqui, é? O pessoal do fundão está tímido, é? Certo. Vamos lá, relação de FAO. Pessoal do fundão, eu sempre fui do fundão. Vamos lá. Base de cálculo da DIFAL. E aqui um detalhe interessante, tá? Não é, dona Ana? Ficar dormindo lá no curso de formação lá no fundão, né? Não sei se você lembra. Aqui, ó, valor da operação, base de cálculo não contribuinte. Quando você tem uma operação para não contribuinte, DIFAL, devido ao estado de destino, e aí a base de cálculo ela é a mesma base de cálculo para fins de calcular o imposto devido ao estado de origem, como ao estado de destino no Amazonas, que a gente chama de base simples, base única. Nossa, que enrolação. Aqui, ó, para ficar claro, imagine o seguinte, você tem uma mercadoria que está vindo lá de São Paulo para o não contribuinte aqui no Amazonas. Beleza, essa mercadoria pelo preço de R$20.000, a alíquota lá de São Paulo, 7%, interestadual. Vamos considerar que já passou a noventena, né, a partir de 29 de março, 20% a alíquota sobre essa mercadoria. Você vai calcular de fora. Aqui, ó, operação interestadual para o não contribuinte, já sei que vai ter DIFAL. Se eu sei que vai ter DIFAL, como é que eu vou calcular? Como é para não contribuinte, não tem muito segredo. A base de cálculo, valor da operação. Valor da operação, pego aqui, ó, valor da mercadoria. Se fosse frete CIF, aqui no caso não é frete CIF, é frete FOB, por isso que está separado aqui. Se fosse frete CIF, ia somar. Se tivesse ali seguro, enfim, juros, tudo deveria compor base de cálculo. Aqui, para facilitar, pego o valor da mercadoria, base de cálculo do imposto para o imposto devido ao estado de origem, no caso São Paulo, 20.000, aplico a alíquota de São Paulo, 7%, 1.400. Ponto. E para o Amazonas, eu vou partir da mesma base de cálculo, base única, tanto para origem quanto para destino. Pego os 20.000, ok? Faço aqui o cálculo do percentual da DIFAL, 20% alíquota interna menos 7%, alíquota interestadual, 13% aplico sobre a base de cálculo, 2.600, simples assim, sem segredo nenhum. Tá? De novo? Deve ser a chuva, né? Não é chuva, não? O que é, Iron? A internet está oscilando, né? Mas o som está chegando, pessoal? Ah, tá. O som está chegando já. É porque a minha voz é até mais agradável do que ficar vendo a tela, né? Vamos lá. Entendido aqui, meninos e meninas? Simples. Aqui, ó, a mesma base, 20.000 para o ICMS devido a São Paulo, a mesma base devido para o Amazonas em relação de FAO. O remetente simples nacional, para não contribuinte, pela decisão do Supremo Tribunal Federal, está dispensado. Então, quando você tem simples nacional mandando mercadoria para o consumidor final não contribuinte aqui no estado do Amazonas, lembre, né, quem é responsável pelo pagamento é o remetente. Mas, sendo o remetente simples nacional, ele está dispensado, não se aplica a exigência de FAO. Por quê? Porque, no entendimento do Supremo Tribunal Federal, e até também, nesse caso, concordo, se você for pegar a Lei Complementar 123, que é que trata, né, regulamento simples em nível nacional, esse tipo de recolhimento não está lá relacionado, de FAO para não contribuinte. Então, por isso, não pode ser cobrado do remetente simples nacional, porque ele é o responsável pelo pagamento. Tá? Então, simples nacional, mandando mercadoria para consumidor final não contribuinte em outro estado, está dispensado, não se aplica a exigência de FAO. Ok? Beleza? Vamos já chegar lá. Já chegar lá. Já chegar lá. Boa pergunta, vou já chegar lá. Ok? Vamos lá. Ainda em relação de FAO. Aqui, meus amigos, aqui vem uma inovação interessante, tá? Olha só. Se, por acaso, a operação é para um contribuinte adquirindo mercadoria para uso e consumo automobilizado, de FAO. Aí, meus amigos, você tem o valor da operação. Qual vai ser a base de cálculo? É o valor da operação no estado do Amazonas, a tal da base dupla. Como assim? Ó? Lembre que o ICMS, regra lá da Lei Candir, o ICMS ele é um imposto por dentro, né? Ele compõe a sua própria base de cálculo, tanto para fins de débito quanto para fins de crédito. Tá? Então, veja só, o que é que a Lei Complementar 190 determinou e que agora também está na nossa Lei Complementar 19, com alteração da 242. Quando você for calcular
o DIFAL que deve ser recolhido, o ADIFAL que deve ser recolhido pelo nosso contribuinte, consumidor final, a de quem induz e consumo, você tem que encontrar uma base de cálculo aqui no estado do Amazonas com a nossa alíquota interna por dentro. Por quê? Porque quando sai lá do estado de origem, você tem a alíquota do estado de origem por dentro do valor da operação. Então, na verdade, você tem que recompor, você não, o Estado vai fazer isso, né? Você faz a mamãe, não é isso? Vai lá, calcula para você, vocês só fazem pagar, não tem mais trabalho nenhum, só tem que pagar, não é isso? Então, o Estado, a Cefaz, vai recalcular para vocês. Só que como eu já conheço vocês, meus amigos contribuintes, e eu sei que vocês são ressabiados, aí vocês vão querer fazer o cálculo lá, e aí não vão conseguir encontrar. Então, vou explicar como é que a partir de... E isso aqui se aplica ao noventena, tá, gente? Então, só pode ser cobrado a partir de 29 de março. Como é que você vai chegar naquele valor que a Cefaz está te cobrando? Desse jeito aqui, ó. Simples assim. Olha só. Veja aqui. Veja aqui. Você tem a mercadoria, mesmo preço. Venda de mercadoria com origem em São Paulo para um contribuinte localizado no Amazonas. Então, mesma mercadoria, R$20.000, só que a diferença é que quem está comprando agora é um contribuinte, não é um não contribuinte. Aqui, você pega lá, preço R$20.000, alíquota lá de São Paulo, interestadual, né, 7%, rico vendendo para pobre, 7%, não é isso? A alíquota do Amazonas interna, vamos considerar que o mesmo 20% a partir de 29 de março. E olha só, base de cálculo do imposto devido a São Paulo, o F de origem, é o preço que ele praticou. É o preço que ele praticou, você tem lá a alíquota do Estado de São Paulo, 7%, os mesmos 1.400. Aí aqui é que vem o pulo do gato. Base de cálculo do imposto devido ao Amazonas, na condição de unidade federal de destino, né? O ADIFAL devido ao Amazonas. Olha só, nesses 20.000 aqui, eu tenho um imposto de São Paulo cobrado a 7%. Então, eu não posso partir dessa base de cálculo, por quê? Porque nessa base de cálculo, eu estou com o valor da operação, considerando o ICMS a 7%. Eu tenho que encontrar uma base de cálculo, eu tenho que encontrar um valor da operação em que eu tenho o imposto cobrado a 20%. E aí, como é que eu faço isso? Como é que a Cefaz vai fazer isso? Eu vou pegar aqui os 20.000, que eu tenho de ICMS de São Paulo, eu vou tirar o ICMS de São Paulo. 20.000 menos 1.400. Tá? Vou chegar lá em 18.600. Para eu colocar, e aí quem já trabalha com importação sabe como é que funciona, né? Para você recompor o imposto, ó, a base de cálculo, para você colocar o imposto por dentro, você parte de um valor que não tem imposto, no caso aqui 18.600, e aí eu vou dividir isso por 1 menos a alíquota do imposto que eu quero colocar por dentro. 1 menos 0,20, né? 20%, 0,80. Vou pegar 18.600, dividir por 0,80. Fazendo a matemática, vou chegar na base de cálculo com ICMS por dentro a 20%, 23.250. Sobre esses 23.250, eu vou aplicar o percentual da DIFAL. 20% menos 7, 13. 13% sobre 23.250, 3.022,50. Simples assim. Simples assim. Tá? E aí, obrigado, Larissa. Claro. Gente, você faz a mamãe, gente. Você faz a mamãe. Você faz esse favor para você. Aí, se a Cefaz não fizer, eu fizer errado. Aí você vai ter que chegar na Cefaz. Olha, Cefaz, você calculou errado. Eu quero pagar aqui a diferença. Ah, não vou fazer isso. Se você não fizer isso, está aqui os nossos colegas e o da fiscalização para depois ele vai fazer por você, só que com aplicação de multa. Tá bom? Juros imóveis, juros e multa, juros e multa. Então, olha só, gente, essa diferença aqui é interessante. Repare, aqui, ó. Opa, aqui. 2.600, né? De FAO não contribuinte. De FAO contribuinte, 3.022. Tá? 3.022. Ah, não, mas por que é assim? Meus amigos decidiram que era assim. Está lá na Lei Complementar 190 de 22. Tá? Tá lá. Eu, pessoalmente, acho muito estranho isso aqui. Acho até absurdo. Tá? Para mim, tinha que ser o mesmo tratamento. Né? Se é para ser recompor a base, que seja para as duas situações. Mas não é o que está escrito na Lei Complementar 190, então só podemos recompor essa base nas operações a consumidor final contribuinte. Beleza? Dúvidas? Pessoal do online aí tranquilo também? Posso seguir?
Sim? Você perguntou aqui, ó. Também, isso aqui é interessante. Na verdade, essa questão da alíquota interna, que é igual à carga tributária efetiva, isso aqui está desde 2015, você tem um convênio ICMS 153 de 2015, que determina que quando você tem operação interestadual consumidor final não contribuinte, tem que ser observado ali a carga tributária efetiva. Isso também já é o entendimento que você tinha para operações a consumidor final contribuinte, mas não estava muito claro. Às vezes cobrava, às vezes não cobrava. Então, agora está na nossa lei, a Lei 19, com alteração do 242, deixando bem claro, mesma situação, a isonomia, né? Se para não contribuinte eu tenho que considerar a carga tributária efetiva, se para não contribuinte tem que considerar a carga tributária efetiva, para contribuinte também tem que considerar a carga tributária efetiva. Então, olha só, o que é que se considera como carga tributária efetiva? Se você tem algum benefício fiscal lá no estado de destino. Digamos que você está adquirindo, você aqui do Amazonas, você está adquirindo uma mercadoria, e essa mercadoria, nas operações internas, ela tem algum benefício fiscal. Ela tem uma isenção, ela tem uma redução de barra de cálculo, de forma que você, se comprar externamente, não teria lá 18% ou 20% de imposto. Você teria, de repente, 12%, 7%, depende do tipo de benefício. Então, na hora que for calculada a DIFAL, tanto para contribuinte quanto para não contribuinte, o Estado, no caso da Cefaz, tem que observar qual é a carga tributária efetiva daquela mercadoria nas operações internas. Qual é a lógica? Se você comprasse internamente a mercadoria, por exemplo, digamos que ela fosse isenta. Se você comprasse internamente a mercadoria isenta, não teria imposto, porque quando vem de um outro estado, você quer receber imposto. A lógica é essa. A lógica é essa. Tá? Então, na hora de calcular a DIFAL, tem que ser observada a carga tributária efetiva. Tem que observar se lá, nas operações internas, se aquela mercadoria ela tem algum benefício fiscal. Se ela tem uma isenção, se ela tem uma redução da base de cálculo. Ok? Tudo bem. Um benefício fiscal aplicável na saída. Tá? Mas tem crédito estímulo. Crédito estímulo na apuração, então esquece. Tá certo? Então, tem que observar se aquela mercadoria ela tem um benefício fiscal objetivo. Tá certo? Um benefício fiscal objetivo. Então, no momento da saída, já se aplica aquele benefício. Se essa mercadoria tem esse benefício, na hora que for calcular a DIFAL, o Estado, Secretaria de Fazenda, ou você mesmo, se de repente não foi notificado, você tem que observar essa carga tributária efetiva para calcular a DIFAL. Entendido? Para ficar um pouquinho mais claro, aqui, ó, venda de São Paulo a consumidor final não contribuinte, que poderia ser também contribuinte, ok? Localizado no Amazonas, no valor de 10 mil, mercadoria possui benefício de redução da base de carga nas operações internas no Amazonas, e que resulta uma carga tributária de 12%. Veja só, você está aqui no Amazonas, consumidor final não contribuinte no caso, podia ser contribuinte, está adquirindo uma mercadoria em outro estado. Eu sei que, a princípio, tem DIFAL. Só que essa mercadoria, se eu comprasse aqui dentro do Amazonas, o meu fornecedor, na saída da mercadoria, iria calcular uma redução da base de cálculo. Em vez de 18% ou 20% lá em março, seria 12% o valor do imposto efetivo naquela operação de saída. Então, nessa situação, tem que observar a carga tributária efetiva da mercadoria. Olha só, pega lá o valor da mercadoria, R$10 mil, carga tributária efetiva, 12%. Tá? Então, em vez de eu pegar lá 20%, que é a alíquota nominal, vai ser a alíquota nominal, modal, ou 18% se fosse agora em janeiro, eu não vou considerar nem 18%, nem 20%. Eu tenho que considerar a carga tributária efetiva. Oi? Eu tenho que considerar... Eu acho que caiu aqui a conexão agora. Está conectando. Eu tenho que considerar a carga tributária efetiva, 12%. Então, em vez de ser 20 menos 7, 13%, 18 menos 7, 11% de FAO, nesse caso, de FAO calculado seria de 5%. Foi? Seria de 5%. Alan, e se fosse isenção? Se fosse isenção, quanto é que seria a carga tributária efetiva? 0. 0 menos 7. Eu tenho direito a restituir? Claro que não, né, gente? 0 menos 7 é 0. 0 menos 7 é 0. Tá? Tem uma pergunta? Diga. Importação de FAO, na importação não é devido. Seria mercadoria importada.
Se for mercadoria importada, vindo de um outro estado, você vai ter a default se for para não contribuinte ou se for para contribuinte. Aí tem que ver a alíquota na operação, que seria de 4%, provavelmente. Em relação à apuração, olha só. Quando tá projetando aí? Está compartilhando a tela? Tá. Em relação à apuração, gente, da DIFAL, quando é que você tem a apuração da DIFAL? Quando você é inscrito lá no estado de destino. Por quê? Porque quando você não é inscrito, você vai pagar à vista. Então, não tem o que ser apurado, você paga à vista. Se você é inscrito, não, você sai vendendo, aí você tem débito. Débito, débito, débito. Se você tiver uma devolução no mês, aí você tem crédito. Aí você faz uma apuração. Alain, eu não sou inscrito, paguei à vista, pá. E aí o meu cliente devolveu, e agora? Agora você vai lá no estado de destino e vai pedir uma restituição para receber em espécie, espera a decisão, entra no precatório e espera, tá bom? Por isso que é interessante você ser inscrito, que aí você pode fazer uma apuração, tá certo? Então, a apuração, eu não sei se eu entendi bem a pergunta, se for mercadoria importada em outro estado, sendo mandado para o estado do Amazonas, você vai ter aquela alíquota de 4%, né? Resolução 3 do Senado Federal. A nossa alíquota interna, 18%, foi março, final, abril, 20%. 20% menos 4%, você vai pagar 16% de DIFAL. Preciso apurar? Se você não é inscrito, você vai pagar à vista os 14%, ou os 16%. Tá? Se você pagou à vista, recebeu a mercadoria em devolução, você vai entrar aqui na Cefaz, entra com um processo, um pedido de restituição e espera. Tá bom? Espera. Não, a base dupla começa agora. Isso, a base dupla ela foi introduzida pela Lei Complementar Federal 190 de 22. O Amazonas até então não tinha trazido isso para a nossa legislação, trouxe agora com a nossa Lei Complementar 242. Então, a base dupla, ela, obviamente, você está falando de uma majoração de tributos, você está aumentando a base de cálculo. Então, você está aumentando a base de cálculo, você está majorando tributos. Está majorando tributos, fica sujeito à anterioridade, tanto a geral quanto à noventena. Então, essa base dupla é para ser cobrada, imagino eu que vai ser cobrada a partir de 29 de março. Lei Complementar 242, aqui, nossa. 190, de 22, do início de 22. Não, Lei Complementar Nacional, Federal. 190. Isso. Ok. Podemos? Pessoal do aí, tá ok já? Entendido em relação aqui à isenção, redução da base de cálculo, benefício no destino, tem que considerar e tudo mais. Beleza. Tá. Vale tanto para contribuinte quanto para não contribuinte. Tem que observar a carga tributária efetiva. Nesse caso aí, a operação ao contrário. Nós temos aqui e vendem para dar uma devolução. Certo. Eu tenho lá. Ele vendeu Rio de Janeiro. E esse cálculo ele tem que levar em consideração aí, ou a redução da. Eu vou dizer, essa ela vai a Marinha na o municipal seria devido ao Estado do Rio de Janeiro. Isso. Agora, ele vai calcular só a alíquota estadual. Só que aí, vamos lá. Se for uma indústria incentivada de bem final aqui no estado do Amazonas, ela fabrica o produto com incentivo da Lei 2826, se ela vende para um consumidor final não contribuinte em outro estado, a gente tem um benefício, redução da base de cálculo para 7%. Tem algumas mercadorias que não é desse benefício, mas, em geral, você tem redução para 7%. Então, veja só, Rio de Janeiro, por exemplo. Rio de Janeiro, interestadual, 12%. Ah, Alan, mas aqui tem uma alíquota de 7%. Aqui tem uma carga tributária de 7%. Se eu estou vendendo a mercadoria tem 10 mil, em vez de destacar 1.200 lá na nota, vai estar destacado só 700. Né? Redução da base, de forma que a carga tributária corresponda a 7%. E aí, lá no Rio de Janeiro, você tem, né, a alíquota interna de 18%. Vou jogar aqui 18%. Eu estou aqui no Amazonas, vendendo para consumidor final não contribuinte no Rio de Janeiro. Eu sei que a alíquota lá é 18%.
a minha nota está saindo com uma carga de 7%. Quando eu for calcular o DIFAL, eu tenho que pegar os 18 menos 7? Não, tá? Porque quando a gente fala de DIFAL, a gente tem que considerar a carga tributária efetiva no destino. Ah, Alan, tem benefício na origem. Não interessa, tá certo? Se você tem benefício no estado de origem, esquece o benefício, você trabalha com a alíquota do Senado. Nesse caso, a operação, saindo do Amazonas, a alíquota do Senado é 12%. Então, você vai pegar 18 menos 12%. Alan, eu tenho uma isenção na saída interestadual. Não interessa, você não vai ter imposto lá destacado, e na hora de calcular de FAO, você vai pegar a alíquota interna do estado de destino menos a alíquota interestadual do Senado, que vai ser, no caso do Amazonas, ou vai ser 12% ou vai ser 4% se for mercadoria importada. Tudo bem? Então, a carga tributária efetiva, para fim de DIFAL, você só considera a do destino, tá certo? Sempre a carga do destino. Beleza? Tranquilo? Do online, tá de boas aí? Tá, Larissa? O nosso adicional de fundo de combate à pobreza, aqui no caso o nosso FPS, isso é um detalhe interessante também. Ok? Nós temos a lei, não vou lembrar a lei agora, sei que ela é de 2016, acho que é 2016, né, que instituiu aqui o Fundo de Combate à Pobreza no estado do Amazonas, que hoje é recolhido lá para o FPS, né, Fundo de Promoção Social. Então, olha só, se você tem DIFAL na operação, você tem um remetente de outro estado vendendo aqui para o estado do Amazonas, se aquela mercadoria ela está sujeita ao adicional de pobreza, Fundo de Promoção Social, Fundo de Combate à Pobreza, esse percentual, esse adicional, ele tem que ser considerado na hora de calcular de FAO devido ao estado de destino, no caso aqui o Amazonas. É o que está escrito agora na nossa Lei 19, com base aqui na redação da Lei Complementar 242 de 22, e é o que já estava escrito, já estava previsto no convênio ICMS 150 de 2015. Então, veja só, se aquela mercadoria que está saindo de um outro estado, vindo para o estado do Amazonas, para um consumidor final, contribuinte ou não contribuinte, se aquela mercadoria tem adicional de ICMS, que lá do artigo 84, eu acho que 84, lá do ADCT da Constituição, então esse percentual, esse adicional, ele tem que ser considerado no cálculo da DIFAL. Como assim? Olha só, arma de fogo. Arma de fogo é uma mercadoria que aqui no estado do Amazonas está sujeita ao adicional do Fundo de Combate à Pobreza, né? O Fundo de Promoção Social, o adicional de 2% de ICMS. Venda de arma de fogo de São Paulo a um não contribuinte, podia ser contribuinte também, localizado no Amazonas, valor de 10 mil essa arma de fogo. A mercadoria está sujeita ao adicional de ICMS de 2%. Então, além da alíquota normal do ICMS, você tem mais 2% a título de adicional. Vai lá para o Fundo de Promoção Social. Como é que fica o cálculo da DIFAL? Aqui, operação interestadual, consumidor final não contribuinte, eu vou ter DIFAL. Para calcular a DIFAL, eu considero o adicional. Olha só, valor da operação, R$10 mil, né? Valor da mercadoria, percentual da DIFAL mais fundo de combate à pobreza. Tá? No caso aqui, ó, a alíquota de arma de fogo, acho que é 25%, não estou lembrado se é 25%, não, é 30%. É 25%, né? É 25%. 25% mais 2%, menos 7%, que é a alíquota interestadual. Então, seria 27% menos 7%. O recolhimento devido ao estado do Amazonas, nessa operação, porque a arma de fogo está sujeita ao adicional de ICMS, seria de 20%, sendo que você tem recolhimento em separado. Tem que separar aquilo que é o ICMS normal da DIFAL e aquilo que é o ICMS com adicional de Fundo de Combate à Pobreza. Então, olha só o que você vai ter aqui, ó. Vai ter os 25% menos 7%, 25% a alíquota do ICMS menos 7%. Isso aqui a título de DIFAL, 1.800, né? E você vai ter um recolhimento de 2% do adicional de Fundo de Combate à Pobreza, R$200, que daria aqui os 20% do valor da operação. Tá? Então, se a mercadoria está sujeita ao adicional do Fundo de Combate à Pobreza, esse adicional ele é considerado no momento que você calcula a DIFAL. Beleza? Entendido? Tranquilos? Estou olhando umas carinhas assustadas, não, né? De boas? Tá.
25% alíquota da arma de fogo, mais 2% adicional de fundo de combate à pobreza. 27 menos de 7 da alíquota interestadual, vai ter recolhimento do Amazonas de 20%. Sendo que desses 20%, 18%, 25 menos 7, é o ICMS normal, né, de FAO normal, e 2% seria o adicional de ICMS do Fundo de Combate à Pobreza. Tá? Porque esse recolhimento aqui ele é feito em separado. Quem já trabalha ali com o DIFAL vê que na hora que é desembaraçado aqui na Cefaz, são gerados códigos de recolhimento diferentes. Tá? Inclusive, se for pago por GNRE, o GNRE também tem código diferente, se for adicional ou se for de FAO normal. Beleza. Tranquilos? De FAO, tranquilos. Cefaz pode sair cobrando agora, tudo dominado. Né? Se vocês tiverem qualquer dúvida ali, mande para o Detri, que o Detri vai responder rapidinho, né, Vitor? Não é, Júlio? Né? Então, pronto. Ok, minhas meninas? Ou então formule uma consulta tributária. E aí você vai ter também lá a posição oficial da Cefaz. Vamos lá, gente. Antecipação. Essa aqui é legal, né? Antecipação tributária, mercadoria que não está sujeita à substituição tributária, vindo aqui para o estado do Amazonas, vindo de um outro estado. Essa mercadoria você vai revender, você vai industrializar. Se ela não está sujeita à substituição tributária, o estado cobra um ICMS antecipado. Essa antecipação refere-se à operação de saída subsequente que você vai promover com essa mercadoria. Pronto, isso aqui você sabe de qual é salteado. A novidade é o quê? Porque agora você tem 2 tipos de antecipação tributária. Tá? Eu não estou falando da ST na entrada, que é outra coisa. Tá? Antecipação, quando você tem uma mercadoria sujeita a ST, você compra de outro estado, se não for destacado na nota, você vai cobrar aqui de você. Aí tem aquele nome bonito. Antecipação com encerramento de tributação. Essa aqui não é antecipação que encerra a tributação. Por quê? Porque quando você vender essa mercadoria, vai estar sujeito ao débito. Se for uma antecipação com encerramento, você vendeu a mercadoria, não tem débito do imposto. Ok? Vamos lá. Essa antecipação tributária, ela tem 2 tipos agora. A normal, que é a que já existia antes. Como é que é essa normal? Não tem agregado nenhum. Você pega lá o valor da nota, vai ser a base de cálculo, o valor da operação de entrada. Aqui, ó. Mercadorias não sujeitas. Quais as mercadorias que estão sujeitas à antecipação normal? Aquelas que não estão sujeitas à antecipação com um agregado. Bebida alcoólica e café. Bebida alcoólica e café. Bebida alcoólica tirando cerveja e chopp. Bebida alcoólica e café estão sujeitas à antecipação com agregado. Tá? Quaisquer outras mercadorias que não estão sujeitas à antecipação com agregado e também não estão na ST, antecipação normal. Tá? Base de cálculo. O valor da operação de entrada mais o frete FOB contratado pelo adquirente. Ok? Isso aqui também é uma inovação. Então, olha só. Você começa aqui no Amazonas, adquire uma mercadoria, você vai revender essa mercadoria, não está sujeito a ST, você vai te cobrar a antecipação tributária. É bebida alcoólica? É café? Não é? Então, vai ser, pega lá o valor da nota. Se você contratou o frete, acrescenta o valor do frete. Não, o frete foi cobrado do fornecedor, foi cobrado pelo fornecedor na nota. Então já está na nota, não tem que acrescentar nada. Se for frete FOB, você vai acrescentar, você chegou na base de cálculo. Simples assim. Base de cálculo, valor da nota, e mais o frete FOB contratado. Quanto é que você vai pagar de imposto? Pega aqui a alíquota interna da mercadoria, 18%, 12%, 25%, 30%, aplica sobre a base de cálculo. E desse valor que você encontrou, vai ser deduzido o quê? O ICMS que foi destacado, foi cobrado na nota, ou, Zona Franca de Manaus, o crédito presumido. Simples assim. Simples assim. Pega o valor da base de cálculo, pega o valor da nota, aplica lá. Qual é a alíquota? 20%? Aplica 20%. Essa operação, essa mercadoria tem crédito presumido? Pega o valor do crédito presumido, deduz do valor que você apurou de ICMS. Essa mercadoria não tem crédito presumido, mas tem ICMS destacado na nota. Pega esse valor do ICMS e abate lá na nota. Simples. Ok? Ou abate do valor do imposto apurado. Como já é feito hoje. Vou já chegar aqui na sequência. Mas tem do simples também. Tá? Simples e lasca, né? Resumindo, o simples e lasca, tá bom? Mas vou já comentar aqui com você. Ok, gente, isso já é feito.
A novidade aqui, a novidade que tem aqui, é isso aqui, ó, o frete. Tá? Esse frete, até então, não estava compondo a base de cálculo. Agora compõe a base de cálculo do valor da antecipação tributária. Tá? O valor a ser calculado de antecipação tributária. Mas aí, como não tinha previsão na lei, dava muita dor de cabeça. Agora está na lei, pelo menos. Se a mercadoria que você está adquirindo tem benefício fiscal, esse benefício fiscal vai influenciar o cálculo da antecipação, porque você tem que considerar a carga tributária efetiva. Se a tua saída subsequente tem uma isenção, tem uma redução da base de cálculo, no momento que a Secretaria de Fazenda for calcular a antecipação tributária, tem que considerar esse benefício na saída dessa mercadoria. Okay? Aquela regra que a gente viu, inclusive, da DIFAL, também se aplica para a antecipação tributária. Quando você vender, repare que ela não encerra a tributação, a antecipação não encerra a tributação. Então, quando você vender essa mercadoria, aqui ó, você vai debitar o imposto, normal, destaca o imposto lá. Pô, mas eu paguei na entrada, não tem problema, você pagou na entrada, vira crédito para você. Né? Então, você só antecipou o imposto devido na operação de saída subsequente. Você pagou, virou crédito para você na apuração. Ah, eu não paguei ainda, então não virou crédito. Vira crédito com pagamento. Se você não pagou esse creditor, vai cair na malha da FD. Você sabe melhor do que eu. Simples Nacional. Olha, eu sou do Simples Nacional. Né? Como é que fica para mim a antecipação? Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Tá? Você pega aqui a base de cálculo. Assim, o cálculo, a descrição é um pouquinho diferente, mas na prática é a mesma coisa. Então, olha só, você pega aqui a base de cálculo, a alíquota interna menos a alíquota interestadual. Tá? Então, está comprando, por exemplo, São Paulo, 18% menos 7%, a partir de abril, né, a partir do final de março, 20% menos 7%, aplica sobre o valor da base de cálculo, a mesma base de cálculo aqui, tá? Simples Nacional. Se tiver benefício fiscal, também tem que ser considerado esse benefício na hora que for calcular a antecipação. Então, se tem uma isenção, não vai pagar a antecipação. Tem uma redução da base de cálculo, quanto é a carga tributária efetiva? Pega a carga tributária efetiva menos a alíquota interestadual. Mesmo jeito. Tá? Ah, mas então, pô, eu sou Simples Nacional. Eu já estou pagando igual um contribuinte normal aqui na entrada. Quer dizer, então, que quando sair, eu, pelo menos, não preciso pagar de novo. Claro que não, você vai pagar de novo. Tá bom? Você vai pagar lá no PGDAS. Tá bom? Então, você paga aqui na entrada e na saída você paga de novo. Você vendeu essa mercadoria, a receita de venda dessa mercadoria compõe lá a base de cálculo no PGDAS. O faturamento é tributado no PGDAS. Beleza. Sabe 3%. 3%? É de acordo com o faturamento. Ah, não, no PGDAS você vai ter receita acumulada ali. Aí vai mudando isso, vai mudando os percentuais de acordo com o que você fatura, né? Não, normal. A entrada é tratada como um contribuinte normal, tá bom? Esse crédito aproveita? Também não, né? Sempre não aproveita crédito. Transferência. Transferência, você está falando do Supremo Tribunal Federal, é isso? É, né? Olha só, transferência de mercadoria é um negócio interessante, né? Tem aquela ação que foi julgada, que não tem mais ICMS para transferência de mercadoria, e aí o Supremo, tem até que ver, o Marcelinho comentou comigo que já tinham sido julgados embargos, eu nem olhei ainda. O Supremo decidiu que não tem mais ICMS de transferência. Beleza, né? Sinceramente, uma decisão esdrúxula, mas paciência, né? Decidiu isso. Só que a Constituição diz o quê? Que você, se não tem incidência, não tem direito a aproveitar crédito, não transfere crédito, não anula crédito. Então, o Supremo ainda... Eu tenho que confirmar isso, porque eu não vi o final dos embargos, a decisão dos embargos, né? O Supremo iria decidir duas coisas. Decidiu que não tem ICMS de transferência, mas faltou decidir o que fazer com os créditos e se ia atender os estados para jogar essa decisão, os efeitos dela, só para 2024. Tá? Então, isso aí eu estou... Infelizmente, estou pendente de verificar, não consigo dar para você essa informação agora. Teria que checar como é que ficou essa DIA, os embargos, tá bom? Agora, em relação à antecipação, isso não muda praticamente nada. Por quê? Repare que quando a gente fala de antecipação,
A gente não está falando da operação de compra, a gente está falando da operação subsequente. Você está antecipando o imposto devido à operação seguinte. Então, para fins de antecipação, essa decisão do Supremo, o que é que ela vai influenciar? Vai influenciar se você vai abater ou não alguma coisa, aqui, ó, ICMS destacado ou crédito presumido. Se a operação não tem incidência, não tem ICMS a ser desonerado, não tem isenção, não tem crédito presumido. Se não tem ICMS destacado, você não tem o que abater. Então, em relação à antecipação, o que é que vai acontecer? Está vindo transferência, está lá a decisão do Supremo Tribunal Federal, não tem ICMS. Só que a gente não está cobrando a antecipação na operação, em relação à operação de aquisição, está cobrando em relação à operação de saída subsequente. Então, você vai pegar lá os 20%, por exemplo, aplicar sobre o valor da nota, da mercadoria, a base de cálculo, só que você não vai ter nada a abater. Então, você vai recolher os 20%. Tá? Então, assim, essa decisão do Supremo, ela pode, inclusive, ser meio que um tiro no pé no contribuinte. Então, em relação à antecipação, Alan, se for transferência, o Amazon não pode mais cobrar antecipação. Pode e vai cobrar antecipação. A diferença é se você vai ou não poder abater alguma coisa desse imposto calculado na antecipação. Mas isso aí é uma decisão que vai ficar com os cabeças da Secretaria de Fazenda. Ok? Então, para fim de antecipação, essa decisão do Supremo, ela não afasta a exigência da antecipação, porque a antecipação não se refere-se à operação de aquisição, refere-se à operação subsequente. Ok? Beleza? E aí a novidade, antecipação tributária com agregado. Isso aqui, os colegas que estavam na Cefaz de mim devem lembrar, já existia. O regulamento anterior, nosso regulamento atual de 99, o regulamento anterior, já previa a antecipação com agregado. E aí isso foi resgatado agora. Isso foi resgatado, tá? Antecipação com agregado sem encerramento de tributação. Olha só. Quais as mercadorias? Lá no anexo 1 da Lei 6.108, você tem duas mercadorias, na verdade, né? Duas descrições de mercadoria. Bebida alcoólica, exceto cerveja, chopp e café. Tá? A bebida alcoólica está com agregado de 50%, café está com agregado de 30%. Então, no momento em que você adquirir essa mercadoria, você vai pagar antecipado, não é substituição tributária, não encerra a tributação, só que você vai pagar com uma base com um agregado, 50% bebida alcoólica, 30% café. Tá? Então, olha só. A base de cálculo, igual a antecipação, ó, a normal, né? Entrada, operação de entrada, mais frete FOB, a diferença aqui, ó, o agregado, tá? O agregado, Lei 6.108, anexo 1, bebidas, 50%, café, 30%. Então, você vai compor essa base considerando esse agregado aqui. Aí o cálculo é o mesmo do normal, pega ali, ó, cadê? A alíquota interna vezes base de cálculo e deduz se tiver ICMS destacado ou se a operação tiver crédito presumido, der direito a crédito presumido. Então, o cálculo é o mesmo. A diferença aqui, ó, é a base que tem esse agregado. Se tiver benefício fiscal à mercadoria, da mesma forma, você trabalha, você faz, né? Tem que trabalhar com a carga tributária efetiva. Vai debitar, mas Alan, eu paguei com agregado aqui, ó. Na saída, ainda vou ter que destacar o imposto? Vai, porque isso não é ST, isso é antecipação, tá? É antecipação tributária, não é substituição tributária, não é antecipação de substituição tributária. Então, você vai, no momento da saída, vai debitar de novo, vai debitar essa mercadoria. Bebida alcoólica, pagou com agregado na entrada, debitou na saída. Café, pagou com agregado na entrada, debitou na saída. Pô, mas eu paguei com agregado. Não tem problema, vira crédito. Simples assim, tá bom? Pagou, vira crédito. Ok. Hã? Bebida alcoólica e café, não. Saiu da ST. Saiu da substituição tributária. Isso, exatamente, tá? Bebida alcoólica e café eram mercadorias que estavam na substituição tributária, saíram da ST e agora está no regime de antecipação com um agregado. Tá bom? Só essas, Alan? Por enquanto, sim, né? Por enquanto, sim. Vai aproveitar.
Sim, você vai... Esse CMS destacado, ele vai ser usado para abater o valor do imposto antecipado a pagar e vira crédito para você também na entrada, normal. Tá? CMS destacado, crédito presumido, bebida alcoólica não tem crédito presumido porque está fora do benefício da Zona Franca, né? Mas se tiver imposto destacado lá, tranquilo. E um detalhe, tá, gente? Um detalhe, até pegando o gancho do que vocês falaram, bebida alcoólica até então estava na ST, né? Eu estou tentando lembrar se a Amazonas tinha convênio, não estou lembrado agora, enfim. Aí tem que confirmar se estava em convênio, se o Amazonas estava em convênio, porque o que, é que pode acontecer? O teu fornecedor, de repente, ele destaca lá o ICMS-ST dessa mercadoria. Está errado. Tá? Você tem que falar para o camarada, olha, saiu da subvenção tributária. É o ICMS normal agora. Tá? Destaca aí os 7%, 12%, enfim. Tá? 4% foi imputado. Ah, lá se vier com ST. Aí você vai poder se acreditar, né? A princípio você vai poder se acreditar, mas aí teria que verificar junto com a Secretaria de Fazenda, como é que funcionaria esse crédito, essa recuperação aí. Mas, eu comprei, veio com ST, e a Cefaz chegou aqui e está me cobrando. Pode cobrar mesmo, a mercadoria está fora da ST. Tá bom? Então, você tem que ter esse trabalho aí de chegar junto ao fornecedor e, ó, saiu da ST. Eu não lembro se o Amazonas participava de um convênio com essas mercadorias. Se tem convênio, aí lá no estado pode ser que o fornecedor cobrasse ST. Está errado, não é para cobrar mais. Ok? Simples Nacional, mesma regra, base de cálculo aí, com agregado, né? Você, Simples Nacional, está comprando bebida alcoólica, está comprando café, vai ser cobrado antecipação com agregado, do mesmo jeito aqui, ó, base de cálculo, alíquota interna menos a interestadual. Se tiver benefício, considero benefício. Olá, mas e aí? Vou ter que pagar com agregado e ainda vou ter que pagar no PJ10? Não, meus amigos, aí você faz boazinha também, às vezes, olha só, tá? Se você é Simples Nacional, estiver comprando bebida alcoólica e café, pagou antecipado com agregado, aí o que acontece? A tua saída, a tua venda, aí você não precisa tributar no PJ10, está lá na lei, tá bom? Na lei complementar 242. Então, você não vai tributar mais no PJ10, você vai colocar lá naquela linha, vai segregar lá, né, mercadoria já tributada, aí você não vai pagar mais no PJ10, tá bom? Em relação a essas duas mercadorias aí, pelo menos. Pergunta? Aí depende da mercadoria, né? 18% até 28 de março, 20% a partir de 29 de março. No caso de bebida alcoólica, 30% alíquota, né? Então, depende. Café, no caso, vai para 20%, bebida alcoólica, 30% alíquota. Ok? De boa, gente? Entendido? Então tá. Substituição tributária. Quais as mercadorias no Amazonas estão sujeitas à substituição tributária? As mercadorias que estão sujeitas, que estão relacionadas lá dos anexos 2 a 26 da Lei 6.108. Tá? Essas mercadorias elas estavam listadas lá no regulamento CMS, anexo 2A, e em resoluções da Cefaz. Agora está tudo na lei. Pega lá a Lei 6.108, você vai ter lá um monte de mercadorias, são vários anexos por segmento, e você vai ter a mercadoria, a descrição, o NCM, o CERT, enfim, está tudo lá. Está tudo lá. Está bonitinho agora. Tá bom? Não está mais espalhado agora. Na saída? Como assim? Vai ser cobrado na entrada. Então, você vai receber... Aqui. Aqui. Você está comprando a mercadoria, está comprando bebida, R$10.000 de bebida, por exemplo. Tá? R$10.000 de bebida, você contratou o frete R$1.000. Frete FOB. Vai pegar os 10.000, mais os 1.000, R$11.000. O agregado da bebida, 50%. Então, vou pegar lá os 11.000 e acrescentar 50%. Em cima desse 50%, vai aplicar a nossa alíquota, no caso da bebida alcoólica, 30%. Gente, eu não fiz comum, não. Se vocês fizerem de cabeça aí, 11.000 mais 50%, vezes 30%, tá bom? Tem aí alguma coisa aí? Não, minha filha está fazendo comum, eu não fiz comum, não. Não? Peraí, não. Peraí. Achou? Mas aí a câmera está pegando aqui?
Vamos aqui, ó, gente, rapidinho, então. Você está comprando bebida, beleza, está comprando lá vinho, né, PC? Fazer igual o PC. PC compra 10 mil de vinho só todo mês. 10 mil reais. Aí você tem 10 mil reais, você vai ter lá o ICMS destacado, vindo de São Paulo, por exemplo, 7%, 700 reais. E aí você tem aqui o frete que você contratou. Tá? Frete FOB, de R$1.000. Beleza. Olha só, o que você vai ter aqui? A nossa antecipação. Você vai pegar esses 10 mil, mais os 1.000 aqui, e vai acrescentar 50%. Dá quanto isso aqui? Quanto? 100.500, então dá 16.500, não é isso? 16.500. Essa aqui vai ser a sua base de cálculo da antecipação com agregado. Tá? 16.500, você vai aplicar a nossa alíquota interna, que é de quanto? 50%. 30%, meu Deus, 30%. 30%. Dá quanto? Dá quanto? 4.950. Você fala para me cobrar 4.950? Não, porque você tem 700 aqui de imposto destacado. Tá? Pega 4.950 menos 700, você vai pagar só 4.250. É isso? Isso aqui é a antecipação que você vai pagar na entrada. Quando você vender essa mercadoria, olha só, você vendeu essa mercadoria aqui, sei lá, por 20 mil reais, você vai destacar lá 20 mil reais, 30% de ICMS, só que você vai ter esse crédito aqui na apuração e quando você pagar, você vai ter esse crédito na apuração. Tá? Então, assim, é do jeito que já funciona hoje. A diferença é o quê? É esse bendito agregado aqui. Tá bom? Café é a mesma coisa, só que seria 30% aqui o agregado. Tá bom? Como vai ficar? Não, aí vai ficar a alíquota normal da operação ali, 30%. Não, porque não é ST, tá, gente? Não é ST. Então, olha só. Quando você for efetuar a venda dessa mercadoria aqui, bebida alcoólica, café, não está na ST mais. Então, quando você vender, a base de cálculo do imposto vai ser o valor da operação, o valor de venda. Você vendeu por 20 mil, pega 20 mil, tributa 30%. Vendeu por 15 mil, tributa 30%. Ok? Na entrada. Antecipação na entrada, vindo de outro estado. Tá bom? Ok? Não é substituição tributária isso. Não, aí café, 18%. Não, isso aqui. Não, isso aqui é a alíquota da bebida. Não, a bebida já continuou com 30%. Continua com 30%. Continua com 30%. É supérfluo, né? Eu não acho supérfluo, mas enfim. O Estado acha que é supérfluo, então está em 30%. Acho necessário, é essencial. Está na minha cesta básica. Vamos lá. Ok? Entendido em relação ao cálculo? Então é isso, gente. Não mudou nada. Não é ST. Quando você vender bebida, café, a base de cálculo do imposto é o valor da operação lá. O que você vendeu, o seu preço de venda. E aí você vai debitar o imposto na apuração e vai poder aproveitar como crédito o que está destacado lá no documento de aquisição. E quando você pagar o antecipado, também tem direito a crédito. Isso não mudou. Beleza. ST, mercadoria lá dos anexos 2 a 26. E aí um detalhe, né? Você tem essas duas mercadorias aqui, as duas mercadorias vinho e café saíram da ST. E você também tem algumas mercadorias, que eu não vou lembrar de cabeça agora, que foram incluídas na ST. E aí, quando você tem inclusão ou exclusão de mercadoria de substituição tributária, você tem procedimentos estabelecidos lá pelo regulamento CMS, artigo 117A. Nossa, você sabe de cabeça, eu sei alguns artigos de cabeça que é para causar impacto, né? Artigo 117A do regulamento CMS. Você tem lá os procedimentos para quando se depara com a situação de mercadoria incluída ou excluída da substituição tributária. Então, olha só, o que você vai fazer? Você vai levantar o estoque no final de dezembro, tá? Você vai calcular o ICMS. Como é que calcula? Está lá no regulamento ICMS, artigo 117A. Tá? Você pega o preço da mercadoria, o valor de custo da mercadoria,
acrescenta MVA e aplica a alíquota interna. Beleza. Se você tem uma mercadoria que foi incluída na substituição tributária, esse imposto que você encontrou aqui, você vai ter que recolher. Se a mercadoria foi excluída da ST, no caso, só bebida alcoólica e café, esse imposto que você calculou aqui, você vai se creditar. E um detalhe, a Cefaz, isso é de praxe, vai acontecer agora também, com certeza, depois ela vai editar uma resolução, alguma norma, enfim, determinando como é que se dá esse recolhimento ou creditamento. É à vista, é de uma vez só, é a prazo, enfim. Isso aí depois é sempre disciplinado pela Cefaz. Provavelmente deve estar saindo por esses dias ali uma resolução, enfim, alguma coisa orientando o contribuinte. Mas o comando geral está lá no artigo 117A do regulamento do ICMS. É aquele procedimento. Aí você já pega lá, já se antecipam, e aí depois, quando der resolução, ou, sei lá, deve ser resolução mesmo, é só saber se é facada de uma vez ou parcelada. Simples assim. Tá bom? Parcelado, né? Passar o crédito também, né? Diga. É isento, estou tentando puxar pela cabeça a isenção de café. Porque, olha só, se o café no mercado interno for isento, então não tem antecipação, porque isso. Então, eu acho que o colega está... Não sei se ele está falando de crédito estímulo, que aí eu não lembro de cabeça se tem 100% quando é fabricado aqui. Eu não recordo. Ou se ele está falando da cesta básica, que é outro problema. Se for do crédito estímulo, lembre que o crédito estímulo é um benefício na apuração. Então, isso não influencia o cálculo da antecipação nem da DIFAL. Tá? Agora, em relação à isenção, teria que checar, eu não sei se ele está falando da cesta básica, que ainda não foi listado lá o detalhamento dos produtos, mas aquela regra, se por acaso o produto tem isenção na operação interna, não pode ser cobrado antecipado na entrada. Não vai ser cobrado antecipado na entrada. Por quê? Porque internamente a saída dele não tem imposto. O que ele vai antecipar? Não tem o que antecipar. Tá? Então a regra é sempre essa daí. Se tem na operação interna algum tipo de benefício, esse benefício vai ser considerado no cálculo aqui, ó, da antecipação tributária. Se vinho, eu sou favorável que o vinho tenha uma redução da base de cálculo, sei lá, 5%, 2%, uma isenção é demais também, né? 5%, vai. Na hora que for calcular, teria que ser considerado esse benefício. No caso, não tem. Então, por isso que aplica aqui, ó, os 30% direto. Tá bom? Tivesse uma redução da base de cálculo de forma que a carga tributária fosse de 5%. Então, em vez de 30% aqui, seria 5%. Ok? Beleza? Então, assim, em relação à pergunta, se o café teria que confirmar. Se o café é isento, operação interna, então não há o que se falar de antecipação na entrada. Não tem antecipação a ser recolhida. Tá bom? Qualquer mercadoria que tenha algum tipo de benefício na operação interna, esse benefício tem que ser considerado na hora que for calcular a antecipação. Então, não paga. O café, então, ele vai torrar e vai... A insumo, se for insumo para a indústria incentivada, aí vale aquela regra, né? Se for insumo para a indústria incentivada, aí não se cobra antecipação, né? Então, não sei se é isso também. Então, se for indústria incentivada, porque aí é uma coisa mais específica, que eu estou dando mais um apanhado geral, mas se for servir de insumo para uma indústria incentivada, com laudo vigente, aí, nesse caso, não se cobra antecipação. Essa é a regra geral. Então, o que tem no restaurante? Ele adquire os ingredientes, sei, como mercadoria substituição tributária, é porque o restaurante não é equiparado à indústria, né? Não é equiparado isso. O restaurante não é equiparado à indústria e fica sujeito ao regime ou de antecipação ou de substituição tributária normalmente, né? Então não é equiparado à indústria. Eles estão requerendo a não cobrança da ST, substituição tributária. Assim, eu pessoalmente até sou favorável, né? Porque a refeição ela é tributada. A refeição ela é tributada. Então, os ingredientes da refeição não vejo sentido você tributar como substituição tributária. Entendi. no conjunto. Por exemplo, peixe.
É porque é estranho, né? Porque restaurante, padaria também, não é indústria, mas o produto que você está adquirindo não é o que vai sair, né? Ele vai sair só que com uma outra cara ali, né? Vai passar por sei lá, um tipo de processo ali, sai com uma outra cara. Então, qual é o entendimento da Secretaria de Fazenda? Aquele produto que está saindo, apesar de ser diferente do que entrou, no final das contas, é uma mistura de produtos, né, que você adquiriu. Então, por isso fica sujeito à antecipação ou à substituição tributária. Só que se a refeição, esse é o meu entendimento, se a refeição ela não está sujeita a ST, até porque você vai vender para consumidor final, eu não vejo sentido tributar com ST na entrada. Ou, se for para tributar com ST, o contribuinte tem que poder aproveitar esse crédito, né? Então, assim, o meu entendimento é esse. Como? Ah. Esse creditamento, se a saída do... Vamos lá. Se você está adquirindo uma mercadoria sujeita à substituição tributária, essa mercadoria, na saída, vai estar sujeita à tributação, que é o caso, imagino eu, o nosso regulamento autoriza que você recupere esse crédito. Como é que você recupera esse crédito? Resolução GCFAR 16 de 2014 tem lá informando passo a passo para você recuperar esse crédito. Tá bom? Então, se você adquirir uma mercadoria, foi cobrado ST, mas a tua mercadoria, você vai passar por algum processo, se a tua mercadoria, a saída dela está sujeita a imposto, então aquilo que foi cobrado anteriormente você vai poder usar como crédito. Isso é a regra do ICMS, não cumulatividade. Só tem que observar o procedimento. O procedimento tem autorização no regulamento do ICMS para recuperar esse crédito e o passo a passo está lá na resolução 16 de 2014. Tá bom? Pode procurar o pessoal da GED ali, né? O nosso Almeron, Miriam, que vão dar todos os esclarecimentos. Como é que se dá esse passo a passo. Beleza? Mas tem jeito de recuperar sim. Tem. Gente, é não cumulatividade. Se a mercadoria na saída está sujeita a imposto e você tem imposto cobrado na entrada, você vai poder se creditar. Só tem um detalhe aí, que em relação ao restaurante, você tem benefício na saída, né? Então só um detalhe, né? Porque no caso de restaurante, se só emite NFCE, tem uma carga tributária única ali de 3% ou 2%? 2%. E você abre mão de todo e qualquer crédito, então não há que se falar em creditamento. Se você não emite só NFCE, tem aquela redução da base de cálculo, vai ter que fazer o estudo proporcional do crédito. Então, assim, tem jeito de acreditar? Tem, mas aí tem que ver a tua saída também, se tem benefício. No caso do restaurante, tem benefício. Aí tem que observar isso. Não, se você ficar fruindo desse benefício na saída, que é de 3%, né? 2%, e está lá no regulamento, sabe, mão de todo qualquer crédito, então você não tem que se creditar. Você pode até se creditar, mas vai ter que se tornar na apuração. Então tem que observar que tipo de benefício o contribuinte está usufruindo na saída. Tá bom? Não, mas restaurante para fins de ICMS não é estabelecimento industrial, tá? Não é estabelecimento industrial. Se a saída do restaurante fosse normalmente tributada, ele poderia realmente se creditar. Foi cobrado ST? Foi. Mas a tua saída subsequente está sujeita a imposto. Então você vai poder se creditar, vai poder recuperar. Só que a questão é que a saída do restaurante tem benefício, esse é o ponto. Tá? A saída do restaurante tem benefício, e um dos benefícios é uma carga tributária reduzida, né? Que é 2%, 3%, 2%, e abre mão de todo e qualquer crédito. Eu não quero abrir mão de nenhum crédito. Então você não usa o benefício. Simples assim. Tributa lá os 20%, 18%. Você pode falar isso lá. É só não tributar mais com 2%, que aí você vai poder usar o crédito. Simples. Simples. Ok? Mas a regra é essa. A regra é essa. A condição para você usar a carga tributária reduzida é abrir mão de qualquer crédito. Se não quer abrir mão do crédito, então não pode usar a carga tributária reduzida. E por que quem não paga essa entrada? Tem uma previsão legal para não pagar essa entrada? Tá, mas aí a Cefaz ela pode dar uma orientação, tá? Um regime especial, alguma coisa do tipo. Mas se não houver previsão para desoneração na entrada ou na operação interna, não tem como quem está efetuando a venda deixar de cobrar imposto por substituição tributária. Então, a indústria, imagino que seja uma indústria, né? Não, quem está vendendo com ST não é uma indústria? Deve ser, deve ser. Então, o produto está sujeito à substituição tributária.
está vendendo para um estabelecimento que, na sequência, vai vender isso daí. É ingrediente para o produto que ela vai vender, para a mercadoria que vai vender. Então, o substituto não pode afastar de si a responsabilidade de cobrar ST, a não ser que tivesse uma lei, alguma norma, dizer, não, se você está vendendo para um restaurante, não se aplica a substituição tributária. Não se aplica a substituição tributária quando você, substituto, está vendendo para um consumidor final. O restaurante não é consumidor final, tá? Está no meio da cadeia ali. Então, não tem como afastar a responsabilidade tributária, só se tivesse por lei. Se uma lei dissesse, você, indústria, está vendendo para um restaurante, não se aplica ST, mas não tem essa previsão. Então, não tem como afastar a responsabilidade da indústria de cobrar ST na nota. Não tem como. Que pode ser feita a recuperação. Assim, todo mundo, eu sei que não quer pagar. Se quer tentar desonerar, mas, infelizmente, não há previsão para isso. Não há previsão. Tá bom? Beleza. Tem. Deixa eu até... Aqui, tá, gente? Deixa eu só... Você pega aqui, ó, o café. Café, qual é a NCM? 0901, tá? Então, qual é o café que foi excluído da ST, que está na antecipação agora? É o 0901, NCM, que eu não sei qual é essa NCM aqui, se puderem pesquisar depois. Então, esse café ele saiu da ST. Não sei se tem um outro café que permaneceu na ST, teria que listar, teria que ver aqui nos anexos. Então, se está na substituição tributária, e aí você tem a fabricação desse café que continua na substituição tributária, não tem como, amigo. A indústria vai ter que praticar ST sim nessa operação, se está vendendo para o restaurante. Se estiver vendendo direto para o consumidor final, é a regra geral da ST. Venda para consumidor final, a mercadoria não se aplica à substituição tributária. Tá? Mas, no caso, o restaurante não é consumidor final. Está ali no meio da cadeia, então vai ter que ser cobrado da ST. Só pode afastar se tiver a previsão legal. Beleza. Tá bom? Só estou trazendo boas notícias para vocês, né? Diga. Nossa, essa pergunta agora... Tô achando até que foi o Rodrigo Castro que fez a pergunta aí. Boa, boa. Essa aí é para testar, né? Não. Vamos lá. Em relação à substituição tributária... mas, cara, vamos lá. Substituição tributária. Regra geral, qual é a base de cálculo? Você pega MVA. Agora, se você tiver preço público fixado, se você tiver preço sugerido, homologado pela Cefaz, se você tiver PMPF, um desses três, eles passam por ser um MVA. Então, se adota esse preço como base de cálculo. O gás natural, né? Não vou lembrar, ele está dizendo que tem PMPF, então vale PMPF. É igual gasolina também, igual energia. Tá? Então, se você tem, para aquela mercadoria, está na ST, mas está na ST, eu vi aqui no anexo, tem MVA, mas tem PMPF, tem preço público, tem preço sugerido homologado pela Cefaz, o que vale é esse preço para fim de base de cálculo da ST, da substituição tributária. Tá bom? Então, assim, respondendo, o gás, teria que checar aqui, mas ele falou que está no TMVA, está no anexo da lei, mas tem PMPF, vale o PMPF. É igual cerveja. Cerveja você tem MVA também, só que tem PMPF. Então, vale o PMPF. Ok? Então, sempre essa regra. Preço público fixado por órgão, né? Preço sugerido homologado pela Cefaz, PMPF. Tem algum desses três? Vale um deles. Nessa ordem, vale um deles. Não tem? Vale a MVA. Essa é a regra da ST. Essa é a regra, para fins de base de cálculo. Mas se foi igual essa aí, eu não quero responder, não. Para aplicação em embarcação, qual é o destino da embarcação? Ele fabrica a embarcação? Se ele fabrica embarcação, é indústria. E, via de regra, a indústria você também não tem a cobrança de substituição tributária, né? Quando vai servir de insumo para a indústria. For uso e consumo,
também não é para cobrar substituição tributária, né? Porque você está adquirindo a condição de consumidor final. Está comprando essa peça para revender em quem vai aplicar, para quem vai aplicar no barco, aí teria que cobrar ST. Então, assim, regra. ST é quando você vai ter uma etapa subsequente, é ali que você aplica a substituição tributária. Essa é a regra, gente. Se não vai ter uma etapa subsequente, não há o que substituir. É o consumidor final, acabou ali. Então, não é para cobrar a substituição tributária. E se for indústria, é uma regra também da substituição tributária, uma regra geral. Se for uma indústria, e o produto subsequente está sujeito à tributação, e via de regra está, também não se cobra ST. Então, indo para a indústria, insumo, não tem ST. É consumidor final, não tem ST. Tá? A regra é se você vai ter uma etapa subsequente de circulação dessa mercadoria. Se não tem, não tem ST. É isso, não tem o que substituir. Não tem o que antecipar de recolhimento. Essa é a regra da ST. Beleza, é simples, gente. Substituição tributária é isso. Não é não? Ok, gente, em relação à substituição tributária, de boas, é olhar o que está na lei, as regras se mantiveram, não mudou nada, tá? Tem lá os MVAs, a listagem das mercadorias, isso aí não mudou nada, só está agora concentrado na lei, em vez de ficar espalhado em um monte de resolução, está tudo concentrado na lei. Eu falo para vocês, você faz a mamãe, gente, olha só. Tá? Pegar, deixou tudo organizadinho para vocês ali, só indo direto lá na lei 6.108. Lá em qualquer mercadoria agora que tenha que ficar na ST, tem que estar na lei 6.108, a gente tem que estar em lei. Já tem uma lei que trata, então, se a Cefaz for excluir uma mercadoria, é interessante. Cefaz não, o Estado, né? A lei é interessante que vai e modifique a lei, em vez de pegar e editar uma outra lei. Mas se vier uma outra lei, claro, a lei está valendo também, o que pode estar em lei. Beleza. Devolução, complementação de ICMS-ST, a famigerada indefinitividade, não é isso? É quando você tem uma base efetiva. O que é a base efetiva? Você está vendendo para o consumidor final. Não vai mais ter uma outra etapa de circulação da mercadoria. A base efetiva é essa. É aquele preço final. Chegou no final da cadeia. Ela é diferente da base presumida. Que base presumida? Aquela que foi adotada para cálculo da ST. Então, basicamente, uma comparação. Quando foi cobrada a ST lá atrás, qual era o valor da base de cálculo? Você está vendendo agora para o consumidor final. Qual o preço que você está praticando? É diferente? Aí, então, você tem a figura da devolução, complementação do ICMS-ST. Devolução, se a base efetiva for menor que a base presumida, a base real, né? Complementação, se a base real for superior à base presumida. O Supremo Tribunal Federal decidiu isso alguns anos atrás. E agora a Lei 6.108 traz o comando geral de como é que funciona essa questão da devolução, complementação. Quem é que pode pedir devolução de valores? O contribuinte substituído que pratica a operação consumidor final. Tá? Então, é esse que... Você imagina o seguinte, você tem o substituto tributário, que vende aqui para um atacadista, que vende para um varejista, que vende para o consumidor final. Quem pode pedir a devolução é esse varejista que vende para o consumidor final. Por quê? Porque o distribuidor aqui, se ele vender para um varejista, né, na etapa final ainda, tá? Então, quem está autorizado a solicitar essa complementação é quem pratica a operação a consumidor final, contribuinte substituído. Vai saber como é que foi pago lá atrás. E aí a Cefaz vai dizer isso aí também. Acho que tem que vir na nota fiscal, porque lá no XML da nota... Então, mas esse é o ponto, perfeito. Lá no XML da nota, você tem lá um grupo de informações, isso é trabalhoso mesmo. Você tem um grupo de informações em que o emitente da nota ele vai informando quanto foi cobrado de ST lá atrás. Isso não está escrito ainda. Eu presumo, porque olha só, eu vou já chegar aqui. A Cefaz vai regulamentar como é que se dá esse pedido. Presumo eu que uma das condições é que na nota fiscal venha informado quanto é que foi cobrado anteriormente. Porque senão não tem como, né? Não tem como. Eu estou vendendo por um preço menor. Preço menor comparado a quê? Né? Se você tem PMPF, beleza, você consegue comparar, de boa. Mas se você não tem PMPF e MVA, como é que você vai saber? Então, essa informação tem que vir ali acompanhando a circulação da mercadoria. E tem um grupo, na nota fiscal, tem um grupo para isso, em que o emitente da nota vai informando quanto foi cobrado anteriormente. Aqui eu pensei para não me desmentir. Então, você tem que ter essa informação. Mas eu olhei aqui agora, nenhum fornecedor faz isso comigo. Então, já fale para o seu fornecedor, para ele começar a informar. Ou então, corra atrás de todas as notas ali para instruir o teu pedido, né?
Mas, de qualquer forma, a Secretaria de Fazenda deve baixar depois uma norma explicando como é que se dá esse pedido, tá? E ele já, ele é distribuidor de veículos. E lá no passado, ele já distribuía isso. Se você envolveu conta corrente dele, ele já se acreditava daquela diferença. É? Oxe. Como ele tinha muita influência governamental, Ah, a vida dele é um verdadeiro. entendi. Já fazia isso, o pessoal da. Porque, segundo ele afirmava, ele carrega o negócio, ele comprava o veículo, o distribuidor mandava por aquele valor, que era a tributação, e ele sempre pedia por um preço inferior. Então detalhe, né? Essa decisão aqui, ela é de 2016, não lembro de cabeça. Eu acho que 14, 15, 16, não lembro. Então, assim, até então, o entendimento é de que foi cobrado ST definitivo. Não há o que se devolver se o preço é diferente, o preço final. Essa mudança aí ocorreu em 2016, eu acho. Então, é uma alteração até recente. E aí o Estado do Amazonas agora está disciplinando como é que se dá essa complementação ou devolução. Então, olha só, o substituído, aquele que vende ao consumidor final, ele foi lá, pô, pratiquei, eu sei, né, meu fornecedor só emitiu as notas aqui, eu estou vendo que eu estou praticando preço menor do que aquele que foi cobrado ST. Então, eu vou entrar com o pedido. Bacana. Aí vai lá o camaradinha, essa mercadoria aqui foi cobrada ST lá atrás em cima de R$ 1.000. Eu vendi por 900. Então, posso pegar ali essa devolução em cima dos 100. Só que aí tem as outras mercadorias que ele vendeu por 1.500, né? Vendeu por 2.000, não é isso? Mas o camarada vai lá e pede só em cima das notas, ele praticou um preço menor, não é? Não, vocês não vão fazer isso, né? Obviamente. Claro que não. Vocês não, só o pessoal de fora. Então, olha só. O contribuinte, ele entra pedindo a devolução. Só que a Cefaz vai ver se você tem nota que seja a complementação. Então, você pode até chegar lá e apontar 2, 3 notas, dizendo que aquelas notas ali afirmando realmente que você praticou um preço inferior à base presumida. Só que a Cefaz vai levantar todas as suas operações para verificar se você, em alguma nota, ou algumas notas, não praticou uma base maior do que a presumida, uma base A maior do que a presumida. Tá? Como é que funciona isso? Está lá na lei, né? O Poder Executivo vai estabelecer, a Cefaz vai estabelecer um período em que isso vai ser feita a análise, Não sei, pode ser 1 mês, pode ser 6 meses, pode ser 1 ano. Então, se você entrou com pedido, o contribuinte entrou com pedido de devolução, naquele período ali de 6 meses, 1 ano, 2 meses, não sei quanto é que vai ser, você vai pegar todas as operações e vai ver aquelas em que você praticou um preço inferior, uma base real inferior, e as que você praticou uma base real superior. Ele vai fazer lá o balanço. Então, você pode entrar pedindo 100 mil e sair devendo 500 mil. Isso pode acontecer. Tá? Isso pode acontecer, tá bom? Aqui, ó. O pedido compreende todas as operações com mercadoria. Tem isso também. Você tem várias mercadorias sujeitas a ST. E aí você entrou com pedido só naquela ali que você sabe que, em geral, você pratica um preço inferior à base de cálculo presumida. Você vai pegar todas as suas operações de todas as mercadorias em um determinado período de tempo para ver se você realmente tem imposto a recuperar, a ser devolvido, ou se você tem que complementar o pagamento. Tá bom? Simples assim. Simples assim. Aqui, ó, o período vai ser definido pela Cefaz. Eu vou chegar lá. Vou chegar lá. A devolução, digamos que no final, lá no balanço, você realmente tem um valor a receber de volta. Então, vai ser emitida uma carta de crédito com esse valor. Né? Aí você vai poder usar como crédito, pedir espécie, enfim. A complementação, você vai ter que pagar com multa e juros. Claro. Né? Digamos que você está aqui agora em janeiro. Aí você entrou com pedido. Digamos que a Cefaz diga que vai analisar as suas operações durante 6 meses. Aí você entrou com um pedido. Agora, em janeiro, a gente verifica lá que você tinha um valor a devolver, ou um valor complementar. Janeiro, você entrou com um pedido em junho, por exemplo, sei lá quando. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, vai multa e juros. Né? Você vai completar com multa e juros a partir da saída da mercadoria. Tá? Pergunta. Oi? O crédito.
Não, o crédito corrige, não, até a data da decisão corrige, tá? É porque é como se fosse restituição. É como se fosse restituição, aí corrige sim, tá? Corrige sim. Isso ainda vai ser isso vai definir ainda, né? Se vai ser um pedido de restituição, se vai ser via fiscalização, isso não foi definido, está só em lei. Imagino eu que venha depois um decreto ou alguma resolução para dar o passo a passo, inclusive a entrada, né, para onde vai ser. Com certeza, tem que ter, senão o contribuinte fica perdido, até fica o processo solto, fica complicado de você acompanhar. Alan, então quer dizer que a Cefaz agora pode chegar ali, escolher o contribuinte e sair de, deixa eu ver se esse camarada está devendo para mim. Não, tá, gente, olha só. Saída de mercadoria sem pedido, ou seja, digamos que a Cefaz diga que, não sei, tá, mas digamos que a Cefaz diga que ela vai analisar cada semestre do ano civil. Tá? Então, você entrou com um pedido agora em janeiro, então a gente vai considerar ali todas as operações entre janeiro e junho, ok? Alan, mas e o segundo semestre? Eu entrei com o pedido, pedi 100 e estou devendo agora 500, o que é que eu faço? E a mercadoria, eu não quero mais entrar com pedido. Então, pega lá o semestre seguinte, você não entrou com pedido, então não vai ser cobrada complementação. Considera-se que a mercadoria já foi tributada, em definitivo. Então, na verdade, essa sistemática aqui, da devolução e complementação, ela depende do quê? Depende da ação do contribuinte. Se você pedir de volta, você vai ver se está devendo. Se você não pedir de volta, você faz, deixa quieto. Basicamente é isso. Tá bom? Beleza. É isso. Então, a relação da Lei 6.108 substitui o anexo 2A do regulamento? Sim, substitui. Então, o anexo 2A ainda não foi revogado. Mas, os senhores sabem tão bem quanto eu que o que vale é lei. Lei e decreto. Você tem a lei agora que relaciona quase as mercadorias que estão na ST, vale que está na lei. Então, esquece o anexo 2A do regulamento. Trabalha com os anexos da Lei 6.108. Esquece o anexo 2A do regulamento. Alan, a legislação determina que ICMS-ST é aplicado para veículos terrestres, conforme protocolo. Minha dúvida é, já que foi delimitado para veículos terrestres, a Cefaz pode cobrar na entrada do ICMS-ST tomando com base apenas a NCM? Gente, para aplicar ST na entrada, tem que pegar o anexo, um dos anexos lá da Lei 6.108, verificar a NCM, verificar a SEST, verificar a descrição. Tem que se encaixar nesse conjunto aí. Se não se encaixar, então não está cobrando, não pode cobrar ST. A regra é essa. Tá? Descrição, NCM, SEST. Então, vê lá na Lei 6.108, tem lá. Aqui, né? Você vai aqui na Lei 6.108, o que é que você... Ué. Só um minutinho, tá, gente? Então, quando você vai lá nos anexos da Lei 6.108, você tem aqui, ó, o CEST, né, o Código de Especificação da Substituição Tributária da Mercadoria, a NCM, a descrição. Então, tem que estar casado aqui. Né? Se por acaso você tem uma mercadoria que não se encaixa nesse conjunto de informações, não pode cobrar ST. É isso. É simples assim. Pegou a lei, viu se encaixa ali, se encaixou, tem ST. Se não encaixou, não tem ST. Aí tem antecipação. Tem antecipação, não vai ter substituição tributária, vai ter antecipação. Bom? Uma outra? Deixa eu só projetar aqui. Os 5 anos ali? Acredito que não, né? Até
Até porque não adianta colocar um período que ultrapasse, porque ao menor, a lei autoriza, né? A lei autoriza que o Poder Executivo defina ali. Né? Questionamentos ali. Eu imagino que a ideia ali é você ter a segurança, não sei se segurança jurídica seria a expressão, porque a nossa legislação prevê lá a definitividade. Só que aí, com essa decisão do Supremo, aí como é que faz? O camarada vem pedir para mim, eu corro atrás dele, ou eu posso. Então, entendo eu que a ideia de colocar esse comando geral na lei foi meio que para dar transparência de como o procedimento ocorre e uma certa segurança. Então, como a gente já tem a previsão na legislação de que mercadorias adquiridas com ST são coisas já tributadas, a lei vai, olha, se você entrou com a complementação, então é porque você está assumindo que a mercadoria não tem a definitividade ainda. Então, o Estado também vai verificar se você tem imposto a pagar. A partir do momento que você não entra com o pedido, assume-se que vai se aplicar lá o dispositivo da mercadoria considerada já tributada. Então, se a mercadoria é considerada tributada para fins de devolução, também é considerada já tributada para fins de complementação. Então, assim, a ideia, entendeu, que é mais ou menos nesse sentido. De complementação, mas o período que o executivo vai definir seria menor do que o período da homologação. Aí você teria que verificar, né, qual é que vai ser. Agora, assim, aí é uma posição muito pessoal minha também. Eu acho que isso até, do ponto de vista agora da fiscalização, eu entendo perfeitamente o que você está colocando, agora eu acho que isso dá até segurança para quem desenvolve fiscalização. Porque você imagina, digamos que você, auditor fiscal, está fazendo um trabalho de fiscalização e você deixou de verificar ali o imposto complementar, que eu acho que acontece na prática, né? Você tem lá a mercadoria sujeita a ST, eu não sei se na fiscalização, se é checada essa comparação de base. Então, assim, por que você deixou de fazer isso? Hoje eu deixei de fazer isso porque a lei determina. A lei determina que para aquele período que vai ser fixado, se o contribuinte não entrou com um pedido, eu não devo ver a complementação. Se ele entrou com o pedido, sim. Já que ele entrou com o pedido de devolução, eu tenho o dever de verificar a complementação. Então, assim, em relação, eu acho que dá segurança. Agora, em relação a esse prazo, aí tem que verificar qual o prazo que vai ser definido, né? Se seria os 5 anos, seria um prazo menor de meses, de anos, aí teria que checar. Mas, assim, aí é minha opinião muito pessoal. Eu acho que dá uma certa segurança, inclusive, para quem está atuando ali na fiscalização. Né? Entendo eu, né? Mas é opinião muito pessoal. Muito pessoal. Aí teria só que calibrar essa questão do prazo. Se vai ser um prazo muito curto, ou se vai ser um prazo maior. Tem que ser verificado. E? Mais uma? Perguntinhas. Sacana, hein? Perguntinha sacana, cara. Vamos lá. Você tem mercadorias, algumas poucas mercadorias que foram incluídas na substituição a partir da Lei 6.108. Você tem algumas mercadorias que tiveram o MVA majorado. Tá? Isso é polêmico. Qual é o entendimento da Secretaria de Fazenda? Se trata apenas de uma inclusão em regime de tributação. Tá? Então, a base de cálculo já havia sido definida lá atrás, que é MVA. Então, por conta disso, o entendimento da Secretaria de Fazenda é que não há majoração. Então, não se aplicaria a noventena. Mas eu sei que tem decisões do Judiciário que entendem que não. Se a mercadoria foi incluída na substituição tributária, então você tem uma outra base de cálculo. Se você tem uma outra base de cálculo, aplicaria-se a noventena, a anterioridade geral e a noventena. Se houve um aumento de MVA, também deveria ser observada a anterioridade à noventena. Então, assim, é polêmico. Tá? Minha opinião pessoal, a ver eu me queimar aqui, né? Minha opinião pessoal, entendeu que se aplica a noventena. Eu entendo. Houve, né? Você mudou ali a base de cálculo, então, assim, entendeu que deveria ser, eu acho, minha opinião é que há uma majoração, deveria se observar a noventena. Mas o Estado e a Secretaria de Fazenda, não sei a posição da PGE, tem o entendimento de que não. É uma mera mudança ali de regime, de cobrança do imposto, não há que se falar em majoração, alguma coisa do tipo, então aplicaria-se de imediato. Tá bom? Mas isso aí é polêmico. Tá? Até recomendo, se for o caso, consultar a Secretaria de Fazenda para ter uma opinião oficial. Beleza. Tá? Produto in natura, se tiver na relação, se tiver nos anexos ali, a regra é estar nos anexos ST.
A regra é essa. Tá? Se não for para consumidor final, se não for para a indústria. Ali atrás, quer perguntar? In natura? Se tiver, né? Se tiver na relação, nos anexos, aí aplica-se a regra geral da ST, né? Vai ser cobrado normalmente. Tá? Se é não contribuinte, é consumidor final, não tem substituição tributária. Vai ter a default, né? Ah, não, então você comprou com ST. Tá. Não, se você comprou com ST e você está vendendo para fora do Estado, o fato gerador presumido da substituição tributária, que é a venda interna, não ocorreu. Então, aquilo que foi pago de ST lá atrás, aí você vai entrar com pedido de ressarcimento. Tá? Não é a mesma coisa, mas é um pouquinho diferente. Você vai entrar com ressarcimento, que inclusive já tem todo um procedimento estabelecido na Cefaz, Resolução 5 de 2019. Isso não mudou. Essa devolução aqui é quando você pratica uma base diferente, né? A base real é diferente da presumida. Tá? O ressarcimento é quando o fato gerador presumido não ocorre, ou seja, você comprou mercadoria com ST para vender dentro do Estado. Você vendeu para fora do Estado, então o consumo vai ocorrer fora do Estado. Você vai debitar o imposto para poder recuperar o que foi pago lá atrás. Comprou mercadoria para revender, mas perdeu o estoque, foi furtado, teve queimou, alguma coisa assim. Vai poder entrar com ressarcimento porque você não vai ter a saída da mercadoria, não vai ter o consumo da mercadoria. Tá certo? Então, esse ressarcimento continua do mesmo jeito, Resolução 5 de 2019. Oi? Oxe, é. Foi? Quê? Tá. Estamos aqui, Então, aqui para vocês pensarem bem, né? Se vale a pena ou não entrar com pedido. Tá bom? Pensem a respeito. Então, aqui, como eu falei, encerra a tributação. E aí, só para a gente finalizar aqui, o IPVA, tá? Rapidamente o IPVA. Vocês viram lá que foram introduzidas novas alíquotas. As alíquotas anteriores, 2% e 3%, foram revogadas, e você tem agora essas novas alíquotas aqui, né? 3,5%, 2,5% e 2% em 2023, sendo que a de 3,5% passa para 4% em 2024, a de 2,5% passa para 3% em 2024. Tá? 2% transporte coletivo. E essa aqui, gente, enfim, essa aqui é estranha pra caramba, não é mais falar. Essa vai mudar alocação. É alocação, é. O cara pagar Minas Gerais, o carro usava aqui. Mas porque isso aí, não, com certeza, mas inclusive tem decisão do Supremo, né, de que o que importa é onde o veículo é utilizado, independente da cidade de placamento, mas isso é complicado, né? Isso é complicado para fiscalizar. Então, talvez tenha sido nesse sentido aqui, até para incentivar que se emplaque aqui, né? Mas fica estranho, né? Fica estranho você ter uma alíquota muito reduzida. Igual de Minas? Incentivo, né? Tipo incentivo. Entendi. Ok, gente? Então, essas aqui são as novas alíquotas do IPVA a partir de 2023. Aí, gente, porque eu não quero facilidade na minha vida, né? IPVA, tributo majorado, nas alíquotas eram de 2 e 3, passaram para 3,5, 2,5, 2% aqui se manteve, 0,7 é uma redução, né? E aí, obviamente, tem que observar, no caso da majoração, a anterioridade geral, isso aqui foi observado, né? 2022, e a noventena. Aí fica aquele questionamento. Então. Calma. Vamos lá. Seguinte, olha só. Qual é o entendimento do Estado? Tá bom? Qual é o entendimento do Estado? Meio que amparado numa decisão do Supremo. Aí eu vou só deixar aqui para depois vocês avaliarem. Beleza. Noventena, isso é claro. Não se pode cobrar o imposto com a alíquota majorada antes da noventena. Isso é certo. Tipo, certíssimo. Vocês estão certos. Porém, vocês, que são pessoas diligentes,
já devem ter ido pegar lá a resolução da Cefaz, e se você for pegar a tabela de vencimento da Cefaz, só começa a vencer a partir de 31 de março. Noventena quando é? 29 de março. Então, o Estado só está cobrando a partir de 31 de março. Então, passou a noventena, tá bom? Ah, então... eu quero pagar antes. Ué, fica à vontade, irmão, você não precisa pagar antes, né? A mesma coisa você pagar imposto de renda. Eu já sei quanto é que eu vou ter que pagar imposto de renda e 24 na devolução, quando for fazer o ajuste, antecipo. Paciência, você pode antecipar, né? Então, assim, tá lá, tabela de vencimento a partir de 31 de março. Né? Então, se você, com certeza, acompanhar, né, final de placa 1 vencer agora em janeiro, a cota única, a primeira cota, e assim sucessivamente. Então, excepcionalmente, para 2023, aqui, a obrigação tributária ela começa a vencer apenas 31 de março, observando ali a noventena. E aí tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Lá no Paraná, em 2014, aconteceu uma situação mais ou menos parecida. Eles tiveram elevação de alíquota em 2014 para valer em 2015. E aí o que eles fizeram lá? Publicaram uma lei, né, assim como o Amazonas, estabeleceu novos alíquotas e passaram a cobrar o imposto a partir de abril, observando a noventena. Então, assim, o Estado, interpretando aqui essa decisão do Supremo Tribunal Federal, resolveu colocar ali o vencimento das obrigações a partir de 31 de março. É polêmico? É claro que é polêmico. E ao contribuinte, sujeito passivo, há todo o direito de questionar. Tá? Mas o Estado está observando, em relação à cobrança, somente após os 90 dias ali. Tá bom? Mais uma pergunta aí? Não? E aí, só frisando, né, o pessoal aqui do sindicato, nós vamos disponibilizar a quarta-feira, eu acho, a palestra ali, essa palestra, nossa conversa aqui, para quem quiser revisar depois, ver de novo, ou quem não pôde se inscrever, vai estar lá disponível. Tá bom, gente? Então, queria agradecer a presença de todos, vou ficar aqui. E aí, nos vemos em outras oportunidades. O Sindifisco, a Exata, tem aí um ano de atividades com bastante movimentação. Espero contar com a presença de vocês. Valeu, gente? Obrigado, pessoal do online aí também. Valeu!